Fala galera, olha só, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Fica em Off. E quero agradecer de primeira mão a Offlux, um patrocinador nosso aqui, caixas de som, painéis de LED, ou seja, equipamentos top de linha, todos aqui revendidos pela Offworks, claro, com a assinatura Off. Beleza? Muito obrigado, Offlux. Então já curte aqui, tá? Se inscreva para ficar sabendo aí das nossas novidades, beleza? E olha só, hoje eu tenho um convidado super especial, um cara que desde o momento que eu o conheci, eu já fiquei assim impressionado, não só pela inteligência, mas também pelo tanto que ele entende de um mercado que obviamente me interessa muito, que é o digníssimo Lucas Marques. Meu brother, muito obrigado, viu, cara, por ter vindo aqui, de verdade, ter tirado um tempinho aí dessa agenda lotadaça. Já me chamou de inteligente, já valeu o podcast. Obrigado, cara. Me sinto honrado de estar aqui com você, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Coisa boa, cara. Eu gostei do nome, Fica em Off. Gostei. É bom, né? Diferentão. Gostei. Lucão, cara, primeiro, antes de eu entrar nos assuntos aqui que me interessam, eu tenho muita curiosidade, por sinal, eu queria que você falasse um pouco, assim, quem é o Lucas Marques, obviamente, todo mundo já sabe aqui do mercado goiano, né? Sabe quem é esse cara, mas, assim, no seu briefing, eu vi alguns prêmios que você ganhou, tanto aqui quanto internacionalmente, vendas, assim, já vendeu milhões e milhões em imóveis, e eu queria saber um pouco dessa experiência que você teve, cara, como foi que você começou, o que despertou você para ser um corretor? E como que foi também essa caminhada para a sua ascensão, né? Cara, eu entrei como 99% dos corretores entram querendo dinheiro. Uhum. Pode falar o que for. A maioria dos corretores entram por conta disso, né? Eu trabalhava na Tigre, Tubos e Conexões antes, né? Aquela multinacional de tubo e conexão. Tinha 19 para 20 anos. Minha família é humilde, então não tinha muita grana e eu queria começar a ter um dinheirinho a mais, né? Para poder sair, poder fazer minhas coisas, pagar minha moto, que estava atrasado no financiamento e tudo. E eu tava no Facebook na época e foi meio que natural aparecer um anúncio lá de uma imobiliária aqui de Goiânia, uma grande imobiliária de Goiânia. E os anúncios de imobiliária, se você for reparar, é sempre assim, trabalho e tal, não sei o que, salário de tanto. Então, salário 5 mil, salário 10 mil, né? Você fala, eu quero ganhar esse salário, né? Só que você era vendedor na Tigre, não? Lá eu fui tudo, né? Eu fui badeco, eu fui auxiliar de escritório, depois eu fui cobrador, então ligava cobrando pra galera. Na minha parte final de Tigre, 6, 7 meses, eu fiz uma parte comercial, eu acompanhava os vendedores, né? Então fazia algumas vendas e acompanhava alguns vendedores. Foi o primeiro contato comercial que eu tive, né? No fim das contas. Mas apareceu essa manchete de mercado imobiliário dessa maneira, né? Vem pra cá pra você ganhar tantos R$1.000. E o mercado imobiliário, ele bate nisso pra atrair as pessoas, né? E, Ciro, não tinha nem ideia do que era mercado imobiliário. Então, pra você ter noção, eu brinco isso. Eu achava que R$100 mil era um imóvel caro. Até pela realidade de vida que eu tinha, né? R$100 mil era um imóvel de altíssimo padrão, não tinha nem entendimento. E aí eu vou pra entrevista na imobiliária, eu tive uma sorte muito grande de ter um bom gerente no começo, que é um grande desafio hoje em dia. O mercado imobiliário ele tem uma barreira de entrada muito baixa, né? Então qualquer um vira corretor. Se qualquer um vira corretor, qualquer um vira gerente, qualquer um vira dono, né? Então é muito fácil, tudo muito fácil. Eu dei essa sorte de ter um bom gerente. A primeira pergunta que eu fiz para ele é quanto que é meu salário, né? Como é que é o salário do corretor? Então, cara, desse jeito, o céu é o limite, ele falou, né? Trabalhar eu sempre gostei muito, trabalhava demais. E ele falou, o céu é o limite, irmão. Tanto que você trabalhar, você vai ter grana aí, pode ter certeza. Eu falei, então, deu a fome e a vontade de comer, porque eu trabalho muito e o negócio paga bem, né? Então vamos ver se é dessa maneira. Mas entrei no mercado assim, cara. Eu tinha 19 para 20 anos, entrei no mercado. Eu gosto sempre de frisar isso, né? Eu entrei no mercado imobiliário com muita dificuldade, né? Porque hoje em dia existe uma ilusão muito grande sobre o mercado imobiliário, principalmente de 2020 para cá. Que é tudo muito bonito, muito fácil, Porsches, viagens, vídeos de YouTube, mansões, né? E o mercado real, ele não é isso, não. O mercado real, ele é diferente um pouco. Então eu entrei sem carteira, sem dinheiro, com dívida, sem carro, né? Sem muita condição. Cara, é engraçado você falar essa questão de sem carro, que eu acho que é uma baita dificuldade para o corretor, né? Porque, assim, bom, eu não conheço muito bem o meio, mas para muitos, a gente ouve que primeiro ele compra um carro top, né? E depois que ele vai ter uma casa própria, né? É mais ou menos isso. Mas o carro é do Itaú, geralmente, né? Normalmente. Corretor não, do banco. Geralmente é desse jeito.
É porque é uma ferramenta de venda, né? Principalmente na nossa cidade, Goiânia, status conta muito. Imagino que você saiba disso, né? Então, quem você conhece, o carro que você anda, o local que você vive, né? Faz uma diferença. É uma ferramenta de venda do corretor. Tem praças que não ter carro, o corretor sente menos. Então, eu tenho amigos corretores em São Paulo que não tem carro. Os caras andam de Uber e vendem muito, muito mesmo. Imóveis de altíssimo valor e tudo mais. Mas eu comecei com todas essas dificuldades que a maioria começa. Então, sem grana, sem condição. Foi desse jeito que eu entrei, cara. Foi bem punk nesse começo, nesse sentido. Cara, e engraçado. Agora eu acho que eu devia ter mais ou menos 17, 18 anos também. Exatamente nessa mesma condição. Um amigo, cara, também vem de família humilde, né, cara? Por que você não vira corretor? Você gosta de... Eu sempre gostei de vender. Nossa, cara, sempre adorei. Por que você não vive? Cara, porque eu não sei como é que é. E eu sempre tive muito comigo do seguinte, pra gente poder vender, você tem que entender. E eu já tinha aquele negócio, não, peraí, eu tenho que chegar junto do cliente, eu tenho que criar um relacionamento. Cara, isso com 17 anos, nem lembro que ano foi isso. Mas, aí, então tá. Não, você tem que tirar o Cresce. Tem que estudar, pô, me deu uma apostilona desse tamanho assim. Falei, não, beleza. E isso é uma coisa que o papai sempre bateu muito na tecla conosco, foi estudo. Muito Caxias com estudo. Não, fica tranquilo. Tirar o Cresce não vai ser problema. Eu vou estudar e eu vou passar nisso aqui. Cara, eu acho que eu trabalhei 2 dias. Mas você fez a prova do Cresce? Não, nem fiz, cara. Nem fiz. Porque eu não me adaptei, cara, ao meio de... Assim, no primeiro dia, e como eu era muito comunicativo, muito falante, eu já cheguei direitinho, cheguei no gerente, assim, como que eu faço para virar um gerente? Aí ele falou, calma, mas você já vendeu alguma coisa? Não, mas eu quero saber, né, qual que é a escada que eu tenho que traçar, porque eu vejo que aqui o negócio é mais firmeza. E eu senti que isso não rolou, essa conversa tão precoce. O cara já ficou pé atrás, mentira. E aí, no outro dia, acho que foi mais de 2, às vezes uns 3, 4. Mas aí eu comecei a conversar muito tudo, e aí um dia eu tinha na minha agenda, e eu tive o costume durante muito tempo, por exemplo, se você era um cliente meu, aí eu anotava, pô, casado, tem filho e tal, e você fala, nossa, hoje meu filho não está bem, depois a gente conversa. Eu anotava aqui para perguntar como que estava seu filho quando eu te encontrasse. Então eu sempre fazia meio que um diáriozinho das conversas que eu tinha com o cliente. E um dia chegou um cliente e ele fechou com outro corretor. Falei, cara, esse negócio tá errado. Alguém que você tinha atendido? Que eu tinha atendido. Aí eu fui conversar com esse cara. Disse, olha, você fechou um negócio de um cliente meu. Não fechei não. Esse cliente eu já tinha falado com ele há muito tempo atrás. Olha aqui na minha agenda. Cara, ele foi lá, anotou o nome da pessoa, obviamente, há muito tempo atrás. Aí eu mostrei pro gerente lá, né? Mostrei pro gerente, olha aqui, cara. Eu tenho até o diáriozinho da conversa e tal. Ciro, mas você não tava aqui? Eu falei, como não tava? O cara chegou espontâneo? Não chegou, foi do nada, sabe? Aí o outro vendeu e não me deu muita ideia daquilo. Você dormiu no ponto, né? Nossa. Então tá bom, beleza, nunca mais voltei. O mercado é assim. Aí pronto, sabe? E assim... Não que seja certo, mas e eu vou te falar, assim. eu criei um baita de um bloqueio, sabe? Com isso, pra mim, assim, não dava. Assim, eu não, isso aqui realmente não é pra mim, não. E aí pronto, mas foi o meu contato mais próximo de uma corretada. Foi bom, você foi corretor alguns dias, você viu como é que é um pouco. Cara, nosso mercado ele é muito informal. Ele não tem processo, a legislação não funciona muitas vezes. Você falando aí de prova de Cresce. Cara, minha prova do Cresce eu fiz na sala sozinho, com acesso à internet, e eu ligava pro meu amigo. Cara, o que eu assinalo aqui nessa questão? Então, pra você ter noção de como que você vira corretor. Hoje em dia você faz online, né? Você vê, então não tem critério nenhum. E isso, na minha opinião, o mercado imobiliário hoje, no meio dos corretores, o principal problema é a barreira de entrada. Para mim é o erro que se fosse corrigido, ia corrigir, velho, 90% dos problemas que a gente tem. Isso vai ramificando para as outras coisas. Então isso aí que aconteceu com você, não tem regra, velho. Se não tem regra para entrar, vai ter regra disso? Vai ter regra dentro do imobiliário? Isso é o que aconteceu dentro da sua imobiliária. E quando acontece entre imobiliárias que são concorrentes,
que eu estou negociando com você, o cara está sendo atendido por outro corretor, porque tem uma massa, velho. O cliente comprador, ele não tem dono. Faça o que... Não tem nada que obrigue ele a comprar de você, a não ser a própria vontade do cliente mesmo. E aí você está atendendo um cliente, outro corretor liga para ele e estou comprando de outra pessoa. Não, eu tiro metade da minha comissão. Pensa que hoje eu mexo com um negócio de 10, 20 milhões, são comissões relevantes. 30, 40 milhões são comissões relevantes. O cara liga pro outro, eu tiro metade da minha comissão. É 100 mil reais, é 200 mil reais, é 400 mil reais. Por maior que seja a índole daquele cliente, por mais fantástico que ele seja, ele vai pesar. Ele fala, cara, são 400 mil reais. Eu acho que pesa. Você entendeu? Claro que sim. Porque não existe regra. Eu tava com o pessoal da consultora que eu te falei agora, e a gente falando sobre isso. E eu dou meu feedback para a consultora, porque eu não dependo de consultora, né? Meu negócio ele é de outro caminho. Eu falei, cara, enquanto vocês continuarem nesse caminho de informalidade, de vaidade, sem contato com seus pares, seus concorrentes, o mercado vai ser assim. Você tem uma imobiliária, eu tenho outra, funciona assim o mercado. Aí um corretor da minha imobiliária me enganou, me roubou, fez uma venda por fora, que a gente fala, né? Vendeu por fora da imobiliária e tudo mais. Eu mando ele embora. Amanhã ele bate na sua imobiliária e trabalha com você. Por quê? Não tem processo de captação nos imobiliários. Cara. Então, puxa lá mal, vê se ele tem uma ficha criminal no negócio, põe ele para dentro, porque é uma cultura de volume. Imagina se a gente tem um processo onde eu tenho que ligar, você tem que ligar para mim, ô Lucas, tal corretor, ele era da sua imobiliária, eu estou ligando para entender. Mas hoje você não pode dar feedback, né? Você nem pode dar feedback de cliente. É muito informal, infelizmente é. É um mercado fantástico, paga super bem, transforma vidas, mas ele é muito informal, ele precisa de muita melhoria, muita mesmo. Precisa de bastante coisa. Cara, engraçado você falar isso, Lucas, porque é meio assim, inadmissível, né? O cara que tem essa índole de fazer uma venda por fora, por exemplo, ele vai fazer isso na outra. Principalmente normal. Se não deu nada do lado de cá. Normal. Cara, ele só foi mandado embora. Só foi mandado embora. E tem, eu não sei se funciona assim na real, mas algumas imobiliárias, por exemplo, poxa, quanto mais melhor, e esse aqui estava vendendo, peguei, então, bom, o que você fez foi para lá, agora, ó, comigo você não faz isso, não, viu? Isso sem ele ficar sabendo também, eu nem sei se tem alguma triagem que fica de alguma forma. O mercado é muito pequeno, velho. Mas eventualmente sabe. Mas tem imobiliárias que elas tapam o olho para isso, cara. Então, imobiliárias de grande volume, geralmente, elas sabem que o corretor não está fazendo negócios ali dentro, está fazendo por fora uma coisa ou outra, mas uma venda que tiver ali dentro dela em um ano, tá bom. Então deixa o cara vender por fora, deixa ele fazer errado, deixa ele fazer as coisas erradas dele. É muito complicado, cara. O discurso ele é pesado. Hoje a gente tem gestores que ensinam errado os corretores. Então até me mandaram essa pergunta tem pouco tempo e eu falei assim, cuidado onde você começa, porque aquilo que vai ser formatado na sua cabeça no começo do mercado imobiliário é o que você vai levar como certo o resto da vida. Você vai achar que é certo. Se você começa num lugar onde é certo eu roubar o seu cliente, e isso é normal, é do mercado, o resto da vida você vai achar que é assim. Se você começa num lugar que é normal fazer venda por fora, o seu gestor chancela isso, vai ser normal para você o resto da vida. Por isso que eu te falei que eu tive a sorte de começar com um cara que ele era muito ético, muito criterioso, apesar de não ser um cara preparado para gestão mesmo, mas ele era muito criterioso com qualidade. Eu carreguei isso o resto da vida. Eu vejo isso hoje em dia, né? No fim das contas. E isso que você passou é só uma vírgula, cara. Eu acredito que sim. De tudo que acontece tem coisa. A gente teve esse boom de lançamento de 2020 para cá. Cara, eu vejo uma série de anúncios de corretores que garantem para o cliente que ele vai ter valorização de 300% em 3 meses. Normal, eu ouvi muito isso. É a chamada alavancagem patrimonial que eles chamam. Putz, cara, o corretor está fazendo isso. Aí eu fuço mais um pouquinho, o dono da imobiliária está falando, o gestor está falando, ou seja, e como a barreira é muito baixa e o mercado é cíclico, quando está muito bom o mercado, entra uma leva de corretores muito grande. Então eu brinco. O surfista vira corretor, o personal vira corretor, minha avó vira corretor, todo mundo virou corretor, no fim das contas. Depois, quando o mercado está difícil, todo mundo sai. Mas o que é ensinado para esse cara que está entrando? Quando ele está entrando, ele não sabe o que é o mercado, Ciro. Então, o que o gestor ensinar para ele é o que é certo. Mas engraçado que, assim, hoje, quando eu faço uma contratação de um vendedor, a gente tem muito cuidado do onboarding dele, mas para ensiná-lo sobre tudo. Não só sobre o produto, obviamente, que é vendido, mas como que funciona o mercado, quais são as táticas que você vai utilizar e tal.
E uma coisa que nessa época, por exemplo, eu não tive nada. Eu só caí lá, ó, tá aqui. Na época, eram umas banquinhas essas banquinhas, como é que chama, meu Deus? De feira, não. Tenda, tipo tenda? Que tinha lá na 44, lá, Sei. era um galpão grande lá com essas banquinhas. E assim, ó, tá aqui, o produto é esse, o tamanho é tanto, estuda o produto, tá aqui, não sei o que, é assim que faz e pronto. Até hoje é muito assim, tá? Poxa, mas assim, eu ficava pensando, eu não vou ter um treinamento. E, cara, isso com 17 anos, precisando ganhar alguma coisa, precisando, né, ter um trabalho, tudo, e para ajudar até em casa, cara. E de repente só me joga no meio do negócio e tenta vender. Poxa. Mas é porque... E tem isso hoje, assim, tem quem faça um trabalho... Melhorou assim, muito pouco. Pouco. Então é basicamente do mesmo jeito, porque há urgência de contratação. Então, por exemplo, na minha imobiliária eu tenho treinamento de onboarding, ele dura 7 dias. O corretor ele não pode ligar para ninguém, enquanto eu não fizer um onboarding dele com 7 dias, onde eu vou abordar tudo que você pensar. Aqui também não. Desde cultura interna da imobiliária, desde processos de atendimento, porque tem um processo claro de atendimento. Só que, velho, eu particularmente como dono da imobiliária, eu investi muito durante toda a minha vida para ser um bom gestor, né? Não estou aqui falando que sou, mas investi muito para ser. E eu passei por lugares que me trouxeram alguns processos. Como que o cara vira gestor hoje na imobiliária? Não, ele fez 2 vendas boas, ele já vira gerente. É tipo isso. O cara ele fez 1 ano bom, ele já é o MacGyver da vida, ele já é um gênio. Então, já vira. Como que você vira dono de imobiliária? Se você tiver o CRES definitivo, você vai no CRES amanhã, você tira o CRES jurídico e pronto. Você tem sua imobiliária. Sem processo nenhum, sem saber nada, sem treinamento. O que vai ser sua imobiliária? O que você é. O que você é não está pronto para ser aquilo, então não tem ensino nenhum. Então é muito complicado nesse sentido, essa questão cultural mesmo de imobiliária. Não tem onboarding, velho. Não tem processo de prospecção. Filho. De tipo assim, o corretor para vir trabalhar comigo ele tem que passar por um processo seletivo. Não tem. Os caras não fazem. Você tá, é igual a faculdade particular, que o povo brinca, né? Tá vivo, CNH, pula para dentro, vamos embora. Essa é a cultura de contratação dos caras hoje. Isso acaba com todo o resto. Cara, e é impressionante como isso destrói o mercado, né? Destrói. Porque... Desculpa te interromper. Qual que é a sua visão geral de corretor de imóveis? E pode descrachar, pode falar o que você acha mesmo. Cara, assim, obviamente, eu tenho uma bem negativa. Né? É bem negativa. Para de dosar, mas pode falar. Então, é bem negativo, porque... Principalmente por conta do que aconteceu nessa época de trabalho. Uhum. Então, assim, a visão é literalmente de gente que quer passar para trás. Quando você está com seus amigos jantando, tomando um uísque, o que o pessoal fala de corretor de imóveis? Isso. É péssimo, é sempre ansioso, ruim, é sempre ruim. Tentou enganar, me vendeu errado, uma promessa que não cumpriu. É isso. Então queima o mercado inteiro. Queima o mercado inteiro. Engraçado que aqui a gente, assim, nós somos bem rigorosos com essas questões de venda. E para mim, eu trabalho num nicho, né, Lucas, que é novo. Então é difícil você encontrar um vendedor que, pô, eu já trabalho com automação, eu entendo de automação. Cada concorrente aí tem um sistema, tudo. Mas quando você entende o que é a automação, ou seja, a essência do negócio, você só vai vender a mais os sistemas com as particularidades que ele tem. Ponto. Então, quando chega, fala, pô, cara, um cara que está vindo de uma outra empresa já brilha os nossos olhos, porque, ou seja, ele já entende um pouco do negócio. Só que a gente aqui, cara, é muito rigoroso nesse onboard de treinamento. Então, também não existe isso de vender. São 15 dias o nosso. São 7 dias de estudo, assim, onde ele tem que estudar e tal. Tem uma prova que ele faz para ver se ele realmente entendeu o que é o negócio. Não é uma prova para sacrificar o cara. Mas com perguntas mínimas para ver se pelo menos ele teve interesse, sabe, de aprender ali. E por que a gente faz isso? Primeiro, a gente capacita um profissional para o mercado. Eu acho que esse é o principal base, que é onde nós estamos falando que não tem nesse meio. Uma vez que a gente capacita para o mercado, ou seja, ele é um bom vendedor, ele entende daquilo que ele fala. E, ou seja, quando alguém falar da automação, que é a pergunta que você me falou, numa mesa de bar, tomando alguma coisa, qual é a visão que eles têm? Poxa, é que o seguinte, a automação, de alguma forma, funciona. Me foi vendido aquilo,
que me foi explicado, sabe? Mas quando eu comecei aqui também, cara, era muito punk o negócio, porque tinha muito curioso, né, cara? Era o da elétrica, era o da ciência da computação, e aí era novidade, automação, vou fazer aqui, o Lucas quer, eu vou instalar para ele. Nada dava certo. E aí como é que faz? Como que a gente resolve isso? Ah, pô, aí é o que era o negócio? A automação não presta. Mas não é o cara que pôs a mão no negócio que não prestava, era a automação. E queima aí todo o resto. Queima todo o resto. Foi quando a gente falou assim, o primeiro passo que eu tenho que dar aqui é limpar o que está fedendo aqui na cidade sobre automação. Então vamos consertar. E assim a gente foi, cara. Então, trabalho educativo. Foi literalmente foi isso, sabe? E assim, e quando a gente encontra pessoas que fazem um bom trabalho, Goiânia, infelizmente, tem assim uma rixa entre empresas. E é um negócio que eu acho super esquisito, sabe? Eu acho super esquisito isso aí, mas é a cultura e a gente larga pra lá e pronto. Mas, ao invés de pegar, vamos botar o exemplo aí das imobiliárias. São muitas que trabalham os mesmos imóveis. Se os donos ou os líderes dessas imobiliárias se unissem, cara, como que a gente vai trabalhar para poder fazer... Esquece, cara. Não, eu sei que isso é um tópico. Eu sei que é utópico, mas você concorda, cara? O tanto que seria... E eles não conseguem enxergar que seria bom para todo mundo. O nível de egocentrismo aqui é tão grande, cara, que falando de incorporador, por exemplo, o incorporador vê que o outro vai lançar tal dia aquele ali, deixa eu lançar o meu antes aqui, um produto parecido, para eu atrapalhar o lançamento daquele e ganhar de cá. Esse é o nível. Então, esse é o nível. Doideira, né? Ninguém conversa entre si, ninguém dialoga entre si. Foi montado um grupo aí recente, mas que só vaidade, no fim das contas. Um amigo meu brincava, é a mesa para quem tem um pipi maior. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, é só isso, no fim das contas. As imobiliárias não conversam entre si, é uma querendo derrubar a outra o tempo inteiro. E aí vai para baixo. E essa cultura ela é fomentada, cara. É um nós contra eles, entendeu? É um nós contra eles o tempo inteiro. Nós somos bons, só a gente é bom, só a gente trabalha direito, aquele lá é muito ruim. Então nem olhe para aquele lá que é muito ruim. Pois é. Não tem esse... Lucas, olha que interessante, cara. Eu passei por um episódio com a imobiliária há pouco tempo. E assim, pouca coisa me desestrutura o emocional, cara. Eu sofri pra caramba, de verdade. Me irrito e tal, mas esse me tirou do sério. Uma imobiliária grande aqui, eu liguei, cara, pra lá, pra dizer, olha, eu queria dar um curso pros seus corretores de tecnologia residencial. Eu não sei o que a mulher lá que me atendeu, entendeu, se eu ia cobrar, qualquer coisa e tal. Eu falei assim, olha, é gratuito. Eu quero apenas entregar um pouco de conhecimento, um pouco de uma reciclagem para vocês de um produto que está em alta e que vocês não sabem. Ah, então tá, que legal, vou passar aqui. Se eu não me engano, aqui. Você teve uma experiência ruim e não vê. Você teve uma experiência de curiosidade, exato. Né? E aí tá. Fui num decorado, vi lá que tinha, e eu gostava de ver esses negócios, né? Pô, preparado para automação. Pô, que massa, vou perguntar. O que é essa preparação de automação? O cara gaguejou daqui, dali, não entendi, não, vou chamar meu gestor ali que ele te explica melhor, eu sou novo. Tá falando, pô, não tem problema. O cara chegou numa panca toda, me mostrou uma sanca, que eu até hoje eu não entendi de onde que ele tirou aquilo, mostrou uma sanca aqui, você tá vendo essa sanca aqui? Pô, isso aqui é automação. Ah, isso aqui que é a preparação? É exatamente. Pô, tá certo, então, beleza, obrigado. Aí foi por conta disso que eu me dei essa ideia, né? Aí, olha, fala com não sei quem lá, diretora de marketing, sei lá quem que era. Mas era alguém que tomava algumas decisões lá na imobiliária. Aí falei com ela. Olha, assim, eu tenho um curso, eu tenho interesse em passar esse curso para vocês, justamente como a reciclagem, porque acontecia um episódio desse jeito e foi com eles, né? Ah, então tá, então faz o seguinte, me manda o seu curso aí, a gente vai dar uma olhada e aí eu marco com você qualquer dia desse. Eu falei, nossa. Cara, qual é o tamanho da ignorância, sabe? Eu parei para pensar, qual é o tamanho da ignorância? Tô ligando, tirando meu tempo para poder ensinar algo que eles não sabem. E muitos metem uma panca que sabem o que é automação. E na mente deles é o seguinte, ligar e desligar uma luz por um aplicativo ou por um comando de voz.
A preparação para tubulação, que às vezes de automação que eles colocam, é só a tubulação, né? Para passar um negócio assim. Não, mas é um negócio sem pé nem cabeça. É uma tubulação que vai aqui numa lâmpada central, chegando num lugar, essa é uma preparação. Que não existe uma empresa no Goiânia de automação que aproveita um trem desse. Né? Quando você vai fazer, tem que quebrar Cara, tudo. Eu fico muito irritado com isso, com essa ignorância, sabe? Aonde que chegou? Eu falei, cara, aí eu falei, olha, então tá bom. Então, beleza, pode esperar aí que em algum momento chega. E, cara, aquilo me deixou indignado demais, porque eu falei, poxa, não sabe, mas como era imobiliária grande, eu entendo que tem processos e tal, mas, poxa, no mínimo, hoje qualquer um que ligar aqui pra mim, Ciro, eu queria dar um treinamento pra vocês, que for. Você vai Ué, de graça, deixa eu ouvir, cara, o que é isso aí? Porque às vezes é um negócio que eu sei, mas uma palavra que ele fala ajuda, treinamento, aprendizado, Lucas, sabe? De um negócio que eles não entendem nada e tudo. E aí eu fiquei tão contrariado com isso, e eu acho que o corretor, ele está numa posição que ele precisa falar disso com o cliente. Poxa, tecnologia residencial hoje não é mais não é o futuro. Cara, isso está acontecendo agora. Tanto que agora que as construtoras estão virando a chave aí para entregar apartamentos automatizados, áreas comuns automatizadas, né? Agora que eles estão olhando para esse lado. E eu vou te dizer uma coisa. Santa Catarina, Itapema e, por exemplo, o Balneário. As mesmas objeções. Olha isso, que eu ouvi lá em Belém do Pará. Você tem um metro quadrado aí bem parecido com o nosso, mas de grandes apartamentos. O de Belém é parecido com o de cá? Parecido com o de cá. A gente vai para Balneário, onde é 30 mil, 35 mil reais um metro quadrado, aquela regiãozinha ali. E a mesma pergunta que um cara lá de Belém faz para mim é que o cara lá de Balneário está fazendo. Interessante. E eu converso com os construtores, o Lucas, eu falo para ele, cara, você sabe o que traz uma automação para o seu marketing? Não. E é cara que constrói. Só para você ter ideia, o negócio é tão louco lá no sul que eles não precisam fazer decorado. Por que não precisa? Porque no que abre a boca vende tudo tão rápido antes de ter que mostrar um decorado. Eles não têm. Incrível. Eles nem a cultura de fazer têm. Incrível. Sabe? Aí eu falei assim, cara, em Goiânia não se vende se não tiver. Sabe? Belém não se vende se não tiver. Mas aí, ou seja, você tem o extremo de um produto extremamente caro pela região que eles estão. A grande maioria das empresas de automação do Brasil estão no sul. E eu entrei lá, ou seja, eu saí de Goiás, eu fui para lá para um lugar concorrido, e na hora que eu conversava com o pessoal, eu falei, cara, sabe o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que educar Santa Catarina exatamente igual eu eduquei Goiânia, cara. Exatamente igual. De um mercado que, assim, é muito Itapema. Eu te falei, eu não me lembro agora a quantidade de habitantes, sabe? Mas é uma cidade pequena. Cara, tem 450 construtoras. Lá a cidade ela é movimentada pelas vendas de imóveis. Loucura. Então você tem toda esquina lá, e lá é legal, cara, porque assim os apartamentos, os prédios, né, não tem subsolo por conta do solo lá, não dá para botar subsolo. Então as garagens são, sei lá, no segundo, terceiro andar, e embaixo normalmente eles fazem lojas. E tem uma entrada bem americano, sabe, que tem aquela entrada de portinha assim pro hall. E aí, cara, as lojas, sei lá, para cada 10 lojas que o prédio tem, acho que 6 são imobiliárias. Não, já me falaram que lá é uma imobiliária em cada esquina. É muito, cara, é muito, sabe? Eu não sei também te dizer qual é a excelência deles lá. Eu ouvi num podcast que Balneário especificamente tem pouco mais de 100 mil habitantes também, não é muito mais do que isso, e beirava 10 mil corretores credenciados. Era um negócio tipo assim. Era quase que 10% da população era corretor. Era corretor. Então, o mercado lá é muito concorrido. É muito concorrido, é muito mesmo. Só que o que me chamava a atenção foi que assim, eu achei que quando eu fui para lá, que realmente o negócio estava muito caminhado. Ou seja, aquela estrada já estava pelo menos pavimentada. Mas nunca, cara, nunca. E Belém, antes da nossa inauguração lá, as conversas que eu tive com os construtores, massa pra caramba, mente aberta. Ou seja, eles viraram para esse lado lá, em Belém.
E agora, quando eu fui para Balneário e comecei a conversar com o pessoal, cara, eles ainda não estavam ainda enxergando esse lado. Eu falei, caramba, que surpresa. Que porque surpresa. tem tanta facilidade de venda que às vezes não fica olhando O diferencial não interessa. O diferencial não interessa. E na maioria das vezes, incorporador, construtor, é a margem, né, velho? Cada coisinha a mais que você põe, se você não conseguir agregar no valor final, sua margem está sendo esmagada. Os caras olham muito para isso, né? Eu concordo, mas se você olhar Santa Catarina, há margem que é absurda, cara. Né? É um absurdo. Então, se você parar para pensar, igual eu falava para ele, eu disse, olha, vamos colocar que vai aumentar num metro quadrado aqui R$100, num metro quadrado de 30 mil. E traz esse aumento? Né? Legal. Tá, dependendo do tamanho, da proporção do apartamento, vamos colocar, vai até uns R$350 um metro quadrado. Legal, hein? Só que, cara, quando a gente tá falando num metro quadrado desse, e eu te falo com toda certeza, Lucas. Esse é um aumento de custo para ele ou de revenda dele? Não, de custo. De custo para ele, de revenda? Não, aí ele pode dobrar isso aí. Essa era a curiosidade. Não, ele pode dobrar isso com toda tranquilidade. Muito tranquilo, cara. Muito e ganha tranquilo. Agregador de valor e diferencial de venda. Exato. E tanto que o discurso que eu tenho, cara, eu não vim te trazer, tentar te vender aqui o automação, eu vim te trazer um negócio. Uhum. E de fato é isso. Sabe? Então, cara, você investe pouco, e se você quiser, não quero ganhar em cima, cara, pensava lá. Uhum. Não quer burrice, né? Só você fazer. Não quero, mas então ganha do seu concorrente, né? Que não tem, você vai ter, ganha dele. Mas agora um ponto, sabe? Aí com muitos construtores que eu conversei aqui em Goiânia, Lucas, eu falava com esse discurso, não, tudo, eu falei, pô, mas peraí, por mais que você tá pagando aí 10, 11, vamos colocar até 15 mil num metro quadrado aqui, cara, R$100, 200, R$300, eu sei que aperta nas margens dele, cara, mas é um negócio que para você falar, cara, um metro quadrado do apartamento é 10 mil, vou vender a 10.600 para eu ter o dobro, para eu ter um lucro nisso aqui, cara, não é isso que vai falar assim, cara, não vou comprar o apartamento. E os caras não abriram as portas. Não é isso que eu não vou comprar. Sabe, você não vai deixar de fazer um negócio por conta de 600 conto no metro quadrado, principalmente tendo um diferencial. O mercado de Goiânia é fechadão, né, velho? É fechado. Fechado. Os caras são difíceis. O negócio é que eu sou resiliente, né? É diferente. Porque... Primeira coisa é quem que você é, de onde você veio. É desse jeito, né? Eu lembro quando a gente foi abrir a operação da Prudente aqui, fomos numa reunião, cara. E aí o cara que era gestor, ele sentou e já foi atendendo. Aí o cliente falou assim, calma, para tudo. Não quero saber do negócio, não. Quem que é seu pai? Conta pra mim de onde você veio, como é que é. Foi mesmo? Goiânia desse jeito. Ei, agora a gente... Deixa eu voltar um pouco na sua história aqui. Você fez mais de 400 milhões de reais em vendas de Podia imóveis. Podia ser em faturamento, né? Eu tava mais tranquilo. Foi em vendas, cara. Em vendas, num modo geral, quanto... existe o VGV, né? VGV é o valor geral de vendas. Então, quando eu compro um apartamento de 2 milhões, é aquele VGV, né? Entendi. Então, quando eu vendo um imóvel de 2 milhões, de 1 milhão, de que seja o valor, é aquele valor de venda que foi feito. Né? Entendi. É bem expressivo. Pô, demais, cara. E os prêmios que você ganhou? Me conta aí. Cara, eu passei... Durante a minha trajetória como corretor, eu passei por 2 imobiliárias, né? 2 grandes imobiliárias aqui de Goiânia. Então, meu começo de mercado, os 2 primeiros anos, foi legal. Eu estava na imobiliária que estava começando ali meio que junto comigo. Então, ali ganhei alguns prêmios, bem regionalzão. Depois, na próxima imobiliária, eu já fiquei quase 6 anos. 6 anos ali, né? Como corretor lá, eu sempre conto isso, né? De 24 meses que eu estive como corretor, em 22 deles eu estive no pódio, né? Então... Sempre eu estava sendo premiado. Na primeira imobiliária eu ganhei carro, ganhei moto. Então tem várias medalhas. Porque é um mercado comercial e isso fomenta, né? Esse reconhecimento fomenta o corretor. Então, graças a Deus, eu sempre pontuei muito. Sempre fui premiado, ganhei medalha, premiação, esse tipo de coisa eu sempre tive. Em 2018, eu estava numa grande imobiliária e eu fui atender um grupo de pessoas que estava vindo de Curitiba para cá, para abrir a operação da Prudential, né? E essa seguradora, ela fomenta ainda mais essa questão de premiações, só que ela faz isso de maneira nacional, internacional,
E lá eu ganhei, sei lá, cara, mais de 50 prêmios tranquilamente. Toda semana era premiado, todo mês era premiado. Mas e aí, aí você conciliava como a corretagem com isso aí? Não, nesse período ali, seguros, eu não era corretor de seguros, né? Fui corretor de seguros. O que aconteceu é, como eu terminei de contar, o pessoal veio para abrir a operação da seguradora aqui e eu atendi eles para mostrar a casa. Então eu conheci eles através do mercado imobiliário. Ah, tá. E quando eu tava mostrando casa, a esposa de um dos diretores que veio, dos gestores que veio, falou: você tem muito perfil para trabalhar com meu marido. Eu falei: pô, tô super bem. Tem até uma brincadeira, né, que eu fiz com ela. Eu falei: vai me pagar muito bem? Porque eu já tava bem no mercado, já tinha minha equipe, né? Eu já tinha uma unidade minha daquela imobiliária que era minha, que eu tomava conta. Ela falou: não, paga bem demais. Eu falei: não é Rinodê não, né? Desculpa, Rinodê. Mas eu brinquei desse jeito. Ela: não, e tal. Aí eu não sabia o que era essa seguradora, né? E é uma seguradora gigantesca. E eu brinco, os caras me compraram e me levaram, né? Me compraram em vários sentidos, financeiramente falando, profissionalmente falando, até emocionalmente falando, né? Porque de outra maneira eu não teria trabalhado na empresa do tamanho que ela é, porque ela é gigantesca, né? Empresa de mais de 140 anos. Eu não tenho nem formação superior, cara. Então, minha vida foi toda no comercial. E eu tinha sonho, velho, de trabalhar na multinacional. É grande, né? Tem processo. Eu sou aficionado por essa questão de atendimento, de processo, de funcionamento das coisas. Eu sou muito alucinado com isso. E eles têm processo para tudo, velho. Para tudo que você pensar. Então, o processo da reunião, o processo da captação, da prospecção, de tudo que você pensar. E aquilo ali me fascinou, né? Todas as promessas. Então, eu tive um crescimento muito grande, financeiro, profissional e pessoal, dentro dessa empresa durante esses 3 anos e meio. Durante esse período, como eu já tinha ali mais de 6 anos de mercado imobiliário, minha carteira me procurava. Minha carteira virou cliente de seguro, então esse é o primeiro ponto, e me alavancou, e me trouxeram outros clientes. E eu cheguei a fazer ainda algumas vendas, só que assim, através da minha esposa, porque minha esposa ela foi corretora lá atrás, né? Entendi. Então vendeu casa, vendeu terreno, vendas boas inclusive, então teve vendas ali que vieram através de mim, né? E eu ia acompanhando e ela conduzia e fechava, né? Só que esses 3 anos e meio eu fiquei lá. Só que era só seguro. Eu entendo, cara, pra você dar muito certo no negócio, você tem que estar muito focado nele. Eu concordo. Você não está muito focado nele se você está fazendo 2, 3 coisas. E eu tive essa experiência de 2020 pra cá, cara, porque 2020, durante a pandemia, eu meti o louco, né? Eu fiquei malucão parece que eu tive um encontro comigo mesmo, né? Então, tudo que eu tinha de objetivo, pensava que ia fazer, minha cabeça mudou completamente. Então, nesses 3 anos, eu abri a agência, curso, digital, YouTube, volta para o mercado imobiliário, comecei a fazer um monte de coisa. Até o começo do ano eu estava com 5 sociedades, empresa de M&A e tudo mais. E o que eu vi? Fazendo tudo e não fazendo nada. Fazendo nada. Aí eu falei: opa, deixa eu voltar a cabeça, né, pro que dá certo. E fiquei 100% focado no que eu faço bem, que é mercado imobiliário. Só que agora realizando e também ensinando, né, mais mercado imobiliário. Mas é a prova viva, velho, de você fazer 1 milhão de coisas. Então... Você sabe, eu recebo proposta direto de abrir off-works em outras cidades. Uhum. Direto. E muitas das vezes me liga: vamos abrir uma aqui e tal, não sei o quê, eu vi que você tem outras. É porque como a gente já está abrindo mais, só que são todas nossas. Então o pessoal acha que é uma franquia. Uhum. E aí muitos deles, cara, fazem umas propostas assim, sem educação, cara. Grana. Sabe, sem educação. Só que o seguinte, assim, o dinheiro ele não me faz tremer, cara. Uhum. Não me faz assim, por exemplo, eu vou pagar tanto e não sei o que e tudo. Mas, assim, e uma coisa que a gente pensa muito, cara, não adianta. É um processo que depende da gente, hoje eu não tenho tempo, se eu for fazer, eu vou meter o pé pelas mãos aí. Uhum. E, obviamente, qualquer sócio que for colocar grana no negócio, o cara vai querer algum tipo de garantia. Claro. No mínimo que eu fico num negócio, por exemplo, que entendo disso, 2 anos, por exemplo. Uhum. Cara, e aí, hoje, obviamente, com mais maturidade, para falar não para a sociedade, falar não para um novo negócio, que às vezes é difícil, que é bom, cara. Às vezes o negócio você olha ali e tal, mas se depende de mim hoje, cara, não consigo. Não dá, porque é o seguinte, se eu não for focar nisso aí para fazer, desenvolver, e qualquer novo negócio, mesmo que for uma nova off-works, que a gente sabe tudo, tem todos os processos detalhados, não é um negócio simplesinho. E saber falar não é Você tem que fazer o negócio acontecer. Exato. Você tem que fazer o negócio acontecer.
Só que, cara, se eu não for focar, se eu não for ali dedicar um período, hoje eu falo assim, cara, tranquilamente, se eu não dedicar 6 meses, tranquilamente, do meu tempo para desenvolver, cara, não adianta começar. Não adianta ir naquela vontade de, não, tá bom, tá, não sei o quê, tá, estrutura é grande, o cara vai botar a grana. Cara, não é isso. Porque se não der certo, para mim a frustração é muito maior. Hoje eu tenho um cuidado muito maior com a questão da sociedade, cara. Nossa, de crescimento, Eu saí de 5 sócios para nenhum. Eu acabei de romper minha última sociedade, tem 20 dias, eu acho. 20 dias. Porque, cara, tem que ter um filtro muito grande. É um casamento, velho. E é raro, igual você falou, você virou sócio dos seus amigos de faculdade, que tem a mesma cultura, o mesmo negócio, o negócio até familiar, né? Com as pessoas que estão aqui. É um sucesso. Cara, isso, eu digo, com relação a isso, muita gente me pergunta disso, cara. Porque, obviamente, o comum é não dar certo. Uhum. Eu defendo 100% que a sociedade dá certo, sim. É fácil? Jamais. Não. Só que, cara, uma coisa que o papai me ensinou. Cara, se fosse fácil, todo mundo tinha. Uhum. Aquilo que é fácil, todo mundo quer fazer. O difícil é que tá aí, pra mim, o X da questão. Eu vi um negócio. Você assiste seriado? Assisto. Tem um bom no Netflix agora, ele veio da HBO, cara. É do The Rock Johnson. O Baylors? É. Sei demais. Tem um episódio, cara, que ele comenta do pai dele. Ele fala, igual você tá falando do seu pai, agora ele falou do pai dele. Aí ele conta que o pai dele ele foi uma pessoa que teve relativo sucesso e tudo mais, mas tinha uma pessoa acima do pai dele ainda, que fez coisas muito grandes. É basicamente isso. E aí o pai dele trabalhava na empresa desse cara e ele tinha uma expectativa absurda de conhecer ele. Nossa, eu tenho que conhecer ele deve ser muito diferente, ele deve ser muito foda, né? Então o cara chegou no estágio que chegou. Aí surgiu a oportunidade dele ir. É como se você trabalhasse numa empresa gigantesca e nunca tivesse contato com o dono, entendeu? Uhum. Vou lá conhecer o cara. Aí foi conhecer o cara. E ele sai da reunião decepcionado. Pô, mas por que sai decepcionado? Ele viu que o cara não tinha nada de diferente dele. Ele só quis fazer coisas maiores do que o pai dele fez. Então aí ele explica isso, né? Que eu achei massa essa analogia dele de falar que o cara que alcançou coisas muito grandes não é porque ele é tecnicamente melhor, ele é mais legal, ele é mais inteligente. Ele só quis fazer, velho. Uhum. Ele só quis ir lá e fazer um negócio maior. Isso aqui é muito massa, né? É demais, cara. E quando a gente falou que ia montar a empresa, cara, o que eu ouvi? Você é doido. Bem em 2015, né, cara? Que a crise brava que tava rolando no Brasil. Realmente, foi bem difícil. Cara, pós-impeachment, né? Foi, exato. Cara, que não sei o que, vocês são doidos e tal. E todo mundo sem dinheiro, nós três, e aquela loucura. Mas eu quero, né? E aí, fomos. Só que, cara, o respeito, sabe, Lucas? O respeito na sociedade sempre foi muito grande. Quando a esposa do Matheus fez aquela, entrou primeiro que a minha. Foi entrar, a primeira conversa que a gente teve. Cara, a gente nunca vai brigar por conta de esposa, velho. Lembra que a sociedade é nossa? Sua esposa, cara, pô, massa demais. Fico super feliz, porque eu defendo muito o casamento, né? Defendo muito. E eu acho que quando o casal eles são engajados em busca de um objetivo, não tem nada no mundo que vai parar, se não for eles mesmos. Isso é bíblico, você sabe. Pois é, sei. É o cordão de 2 dobras. Né? Então, cara, o que acontece? Eu falo assim, então sempre que o casal tá engajado em busca do sonho, dos objetivos dele, cara, não tem inimigo aí que vai derrubar isso aí. Eu acho que o ponto legal de vocês como sócios também é que vocês começaram no mesmo estágio de vida, né? Foi. Vocês estavam na mesma fase de vida, de cabeça, de tudo. Foi. Aí, cara, então vamos desse jeito. Olha, a sua esposa, ela é uma funcionária, cara. E às vezes a gente bate cabeça, ouve que às vezes uma coisa aí que fez de errado a gente tem que chamar a atenção, mas se você levar para um lado pessoal, é o começo do fim, velho. Literalmente. Tá claro? Tá claro. Então pronto, cara. E a minha esposa depois entrou, a gente nunca teve um problema por conta disso, porque a gente sempre respeitou muito. Legal. Muito, Lucas. Então, é fácil? Não é. A gente se desentende aqui, nós três e tudo, mas a gente tem aquele negócio. Pô, a gente sabe a jurisdição de cada um, cada um pensa de um jeito, e isso eu acho super legal, sabe? Ou seja, no momento que um tá olhando para um lado errado, o outro acorda, brother, olha para cá, esse aqui que é o caminho certo. Pô, você tem razão, sabe? Então,
A gente sempre tocou desse jeito, dessa forma. Agora, você tem que ter muito cuidado. E tem que ser muito certo naquilo que você quer quando fala em sociedade. Isso, para mim... Muito bem alinhado. Tem que ser muito bem alinhado. Muito bem alinhado. E comigo, principalmente, eu sou muito cri-cri com algumas coisas. E eu falo, olha, comigo não tem esse negócio, eu entendi errado. Não, brother, porque eu tento ser o mais transparente e claro possível. Você que quis uma interpretação diferente. Então eu sempre bato muito nessa tecla, cara. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tá claro, tá claro. Então, nessa questão da sociedade, muitas das vezes peca, cara, que tem sempre aquele, não, vamos começar aqui o imobiliário? Não, vamos indo, hoje a gente vai vendo o que dá. Aí, cara, na primeira problema que dá, já a culpa é sua, a culpa é minha, não sei o que, aí começa, né, cara? Vem da informalidade que o brasileiro carrega, né, cara? O brasileiro, ele não é uma crítica, mas o brasileiro, ele é mais informal, né? Muito do, vamos assim, depois a gente vê, depois a gente corrige, vai fazendo, vai fazendo, né? Aí quando vê, o problema já tá lá. Pior que é desse jeito. Você viu um cara falar legal que um problema grande já foi um problema pequeno, que deveria ter sido resolvido lá atrás, né? Só que deixou ficar grande. É desse jeito. Cara, e agora me falando um pouco da sua parte da corretagem de seguros, você ficou 3 anos e meio, voltou aí, se reconectou, né? Você falou, passou o seu período aí. É engraçado, até eu queria ter comentado, esqueci. Teve uma época que no começo, né, cara, da empresa, a gente muito naquela expectativa de começar a ganhar grana. E uma coisa que a gente definiu desde o primeiro dia, não adianta a gente sangrar a empresa para o pessoal. Vai chegar um momento que a empresa vai faltar, a gente no pessoal não vai dar conta de aportar, acabou. Ponto final de empresa. Então a gente sempre teve muito claro conosco, sim, que bom, cara, primeiro vamos botar dinheiro no nosso negócio, que é aquilo que vai fomentar a nossa vida no futuro. Depois a gente pensa no pessoal. Andei de carro velho muito tempo e totalmente despreocupado, né? E assim foi. Tanto que a gente foi começar a ter salário prolatório, sei lá, depois de uns 3, 4 anos de R$500, era R$300 que a gente tirava. Cara, uma doideira. Mas aí teve um momento que eu falei assim, eu preciso. Já era casado, né, Lucas? Aquela loucura, aquele trem, não tinha grana. Aí um dia eu falei assim, cara, peraí, como que eu vou ganhar R$10.000? Eu vou montar 10 empresas que cada um vai me dar só 1.000. Só R$1.000. O que é R$1.000? Não é nada. É isso que eu tenho que fazer. E pus isso também, incuti isso na minha mente, cara. Com a Off-Works, já. Aí, né, cara, e eu tenho muita fé em Deus. Um dia perguntei, né? Falei, meu senhor, me dá um direcionamento, eu tô certo. Cara, mas foi tiro e queda. Foi 15 minutos depois. Falei, larga de ser burro, né, Ciro? Por que ao invés de você investir energia para construir 9 empresas, pensa isso, cara. 9 empresas para te dar R$1.000, por que você não gasta essa energia inteira das 9 na sua? E faz a sua um dia te dar R$10.000. Por mais que demore. Mas um dia isso pode acontecer. Vai estar na sua mão. Tá um negócio que você entende. A empresa está montada. O que você vai xeretar num canto que você não sabe? Aí, cara, foi desse momento. Foi quando eu falei, cara, agora eu só abro novos negócios a partir daquele tempo, daquele momento que eu já consigo tocar, ou seja, já consigo, por exemplo, hoje a Off já toca bem mais tranquilo, sem eu ter que estar tão presente. Então, eu tenho condição de ter um novo negócio. Consegue olhar outras coisas. Eu consigo olhar outras coisas, mas com um olhar extremamente crítico. Cara, isso aqui vale energia, não vale. Pensa como nosso olhar às vezes é leigo, né? Uma empresa no começo é a fase que ela mais exige de você de todo jeito, né? Fisicamente, mentalmente, financeiramente. Vou montar outros 9 negócios. Você não vai conseguir. Pois né? Tem aquele livro, né, Essencialismo, ele faz um desenho lá, ele desenha uma bolinha, né? E fala eu li esse livro. Eu curto esse livro. E ele mostra quando é a energia concentrada em uma única coisa, né? Expande muito mais rápido. Isso é muito legal, velho, no fim das contas. A gente fica viajando, pensando no digital, nos cursos digitais, tem um erro que muita gente comete, eu cometi ele demais, que é você ficar criando uma série de produtos antes de validar um. Então eles falam inclusive isso, escolhe um produto, transforma ele numa vaca leiteira, que o pessoal fala, que ele se paga, que ele dá ROI,
E com esse dinheiro você investe na criação de outro produto. Aí você vai criando uma esteira ali, né? Exatamente. Mais um ensinamento do papai, uma vez pra mim. Eu tive uma época de querer ser um rockstar, né, brother? Cantor, não? Não, músico. Músico. Mas o que você toca? É engraçado demais, porque assim... De cabelo grande? Pô, como isso é claro pra gente, né, cara? Pô, e nessa época, eu estudava música. E me dediquei mesmo, cara. Estudei, fiz conservatório, me formei e tal. Caraca. Aí, cara, você tipo assim... cara, isso é engraçado, mas porque assim, aí você montou uma banda. Cara, a gente montou uma banda. E de fato, a gente era muito bom. Participou de alguns... uma vez de uma select. Lembra do Go Music? Concurso? Lembro. Lembra do Go Music? Você participou do Go Music? Participei, cara. Teve um concurso aqui. Teve um concurso aqui de quem ia tocar no Go Music. O Go Music era um festival grande, né, de pop rock e tal. Aí, quem ganhasse ia abrir o show do Lulu Santos. E aí, cara, vamos lá, vamos fazer esse concurso? Então vamos. Aí a gente ficou... Só que a gente tocava numa roupagem acústica, né? Que inclusive a banda chamava Acústica 7, que era 7 peão. Cara, 7... Uma banda de 4 caras é difícil. Imagina 7 dando opinião num repertório. Que loucura que era, que doideira. Aí tal... Beleza. Só que a gente fazia... todo mundo era da música, estudava tal. Tinha uns que não, mas... A grande maioria da gente ali era estudioso mesmo da música. E aí, cara... A gente não ganhou, mas a gente ficou acho que em terceiro, quarto lugar, só que como a gente fazia um som muito, muito bonito e diferente daquela galera do rock and roll e tal, eles chamaram a gente pra tocar lá no Go Music. E foi massa, só que aí daqui lá a gente já achava que era um popstar. Estourou. Aí, Lucas, cara, e aí pronto, né? Aí você vê, aí a gente começou a tocar nas boates aqui, tinha o Cozy que a gente tocava. Putz, o Cozy, cara, olha só que... Olha, ficando famoso mesmo, cara. Olha só que legal. Você sabe quem a gente tocava e quem dividia o palco com a gente, que era sempre três bandas. Era Cristiano e Gabriel. Cristiano Araújo. Ainda no comecinho da carreira dele como artista. A gente conversou muito nessa época e tal. Enfim. Aí, cara, o papai um dia chegou e falou assim, Ciro, e aí eu já queria, né? Não, tem que investir. Tem que investir, essa banda vai pro Faustão um dia. Né, que doideira, o que você pensa quando você tem essa idade, né? Aí o papai falou assim pra mim, Ciro, deixa eu falar uma coisa. Pensa, a música não te dá dinheiro. Você tocava no Cozy lá, cara, sei lá, véio, dava R$200 na noite. Né? Não, e os caras às vezes não pagam, Não, mas é assim que começa, tá? Papai. Ah, é? Ué, então você sabe muito bem, né? Não, papai, mas é assim, cara. Eu começo é assim, papai. Eu Ciro, mas você vai comprar corda de violão como? Papai tá aqui, né? Pra ajudar, mas é toda hora. Não dá conta desse jeito. Enfim. Aí eu falei assim, faz o seguinte. Arruma um emprego. Tal. Se dedica em alguma coisa que te dá o dinheiro e leva a música num paralelo. Não abre mão de tudo para fazer um sonho remoto, não. Não estou falando que você não tenha que fazer. Mas leva junto aqui, leva junto o negócio, que no momento que a música te der mais dinheiro do que você ganha do outro lado, você larga. Óbvio, né, Lucas? Eu fiz? Claro que não. Claro que não, papai. Eu sei. Agora vai dar certo. Nossa, cara. Você não pensa um pouco justamente nesse negócio. Mas é foca verdade, maturidade. Né? Não. Foca num trem que vai dar e leva em paralelo e aqui. E depois fica nós velho aqui falando. Pois é. Deveria. Mas é normal, quando você tá fazendo é mó tesão, cara. E você cantou onde? Foi na época da minha primeira imobiliária, cara, a gente fez uma dupla sertaneja, ele é até sócio hoje da imobiliária, né? Ele já era cantor. Da Veros? Não, eu não tenho sócio, né? Hoje ele é sócio dessa imobiliária que a gente trabalhava. É uma imobiliária bem grande. Ele já tinha uma banda relativamente até que ficou conhecida em Goiânia. E ainda existe essa banda. Eles cantaram na Record, viajavam muito, já eram contratados e tudo. Esse cara, velho, que era minha dupla, ele é um músico natural. Tipo assim, ele pegou sanfona um dia lá e tocou do nada. Então o cara é autodidata, loucura. Tem uns Sabe quando o cara nasce, entendeu? Sei. Canta bem e tal. O pessoal, inclusive, achava a voz dele muito parecida com a do Cristiano Araújo. E aí a gente na loucura, essa época
novo, mas era muito louco, cara. Então era bebendo de segunda a segunda. Eu escrevo, eu gosto muito de escrever, e aí eu componho umas músicas, tinha lá umas 20 músicas já escritas e tal. Nós arrumamos empresário, com um mês já tinha empresário, pondo grana e tal, cantando balanço geral, fomos cantar em Senador Canedo para mais de 1000 pessoas. Como é que chamava a dupla? Nós mudamos nome, cara. Chamava Zé Antônio e Rafael. Zé Antônio e Rafael. E gravou clipe pra YouTube e tudo mais. Cara, isso tem ainda no YouTube? Tem. Cara, eu vou ver. Só que quando foi gravar já no YouTube, velho, eu já tinha saído. O que aconteceu comigo? Eu era muito louco, né? 880 mesmo. Nesse meio tempo, velho, eu tive o que os crentes falam, né? De encontro com Deus, sabe? Tive mesmo, eu tive uma proximidade grande espiritual. E aí, no outro dia eu rompi tudo, saca? Então, rompi, cara, eu não vou cantar mais, esquece aí. Os caras ficaram loucos, não tô acreditando, velho. Estamos com empresário, um monte de coisa, estamos parando. Outras coisas que eu fazia, parei do nada e tal. Então, foi mais ou menos isso. Mas chegamos a cantar à noite, passando por isso. Rolê, cara, Deus me livre disso aí. E sabe o que eu vi nessa época de música? O tanto de gente boa que tem, que nunca vai dar certo, mas tá aí na labuta. Cara bom mesmo, e o meu ainda era sertanejo, né, que é o mais concorrido do mundo aqui em Goiânia ainda. Eu falei, esse cara é muito melhor que a gente aí, ó, não canta, não tá em lugar nenhum, velho, tá louco. Então muita gente boa que fica esquecido. Mas eu gostei do Aue, sabe? Da farra e tal. Cara, quando eu quis levar a música para um lado mais profissional, pra mim foi um momento assim que eu mais decepcionei. Uhum. Cara, eu decepcionei de certa forma, cara, que... Nossa, eu não queria tocar, não queria fazer nada, sabe? Decepcionei demais, porque é um meio que achei bem sujo, sabe? Muito sujo, muita coisa, né? É um meio difícil mesmo, cara. Mas legal, gostei da festa. É bom, né? Cantando nos casamentos, nos negócios. Chega como estrela, camarim. Não, em Senador Canedo, cara, tem o mais engraçado do mundo, né? Vamos lá, o Balanço Geral nos Bairros, né? É um programa muito popular e ele é muito famoso. Então os caras fazem um evento na cidade. Então eles fecharam aquela praça central de Senador Canedo, tinha muita gente. E você sobe no palco e canta, e, cara, desci, dá um autógrafo, pelo amor de Deus, eu tô famoso, cara. Agora, eu sobe na mente, cara. Desse jeito, pô, que legal isso aqui, desse jeito. Ainda bem que eu larguei depois. Né? Loucura. Não ia dar em nada, Lucas. Não nada, velho. Nada mesmo. Esse negócio da igreja mesmo foi engraçado, velho, porque eu tava começando a namorar com a Lara. Que é a sua esposa hoje. Que é minha esposa hoje. E a gente começou a ir na igreja junto. Ela começou um pouco antes, depois eu fui com ela, né? Aí numa dessas idas, né, eu ainda tava com esse negócio de cantar e tudo mais. Acabou o culto ali, uma igreja bem pequenininha, assim, bem diferente do que é o convencional hoje. Uma igreja batista, pequena e tal. Ele me chamou, né? Aí ele falou assim, vocês dois são namorados? Eu sou. Aí, aquela coisa bem de evangélico, né? Hoje em dia eu nem frequento mais igreja evangélica, tem tempo que eu não vou à igreja, inclusive, nesse sentido, mas bem naquela cultura evangélica mesmo. Ele falou o seguinte, Deus está me mostrando aqui um negócio, né? Então, esse discurso, né, começa assim, Deus está me mostrando um negócio de que você está fazendo algo aí com a sua namorada aí, não tá gostando, e ela realmente não curtia, né, do que eu fazia. E desde o início eu e a Lara, nós ficamos juntos e já sabia que ia casar. Então, foi assim também? Foi bem assim, cara, muito grudado nós dois. Então, tá fazendo um negócio aí que ela não vai gostar, ela começou a chorar, porque realmente não gostava e tal. E Deus tá me falando que você vai ficar muito famoso, falou desse jeito. Você vai ficar muito famoso, que você vai cantar em muitos lugares. Só que, cantar ele falou não. Em cantar? Não, ele falou, você vai se apresentar em muitos lugares e tudo mais. Só que você vai se acabar em droga. Ele falou, você vai ser um usuário dependente de cocaína, né? Falou coisas bem pesadas, assim, nesse sentido. Hoje é a oportunidade que você tá tendo para deixar isso e seguir o que Deus te chamou para fazer de verdade, que não é isso. E aí Deus tá mandando você pedir desculpa pra ela agora e abandonar essas coisas. Aí eu pedi desculpa. Falei, não, cara, você nem me conhece, amigo. Segui minha vida, desse jeito, né? Não vou não, tal, tudo mais, não sei o quê. E segui. Ele falou, certeza? Eu falei, certeza, não vou pedir desculpa não. Aí ele falou assim, tem pessoas, e na Bíblia realmente fala isso, né? Que tem pessoas, todos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. A Bíblia fala exatamente isso. Ele falou, tem pessoas que são escolhidas, chamar todo mundo mas escolhidos são poucos.
o escolhido, ele vem de todo jeito. Ou ele vem no amor ou ele vem na dor. Você tá escolhendo vir na dor. Aí ele falou desse jeito pra mim. Eu falei, não, beleza, segue a vida, né? Aí fomos embora, cara. Uma semana depois, eu e a Lara tivemos uma briga. E a gente brigava muito como namorado, e separava e tal, aquele negócio. Mas já mais sério. A gente terminou, ela falou, você tem certeza que você quer terminar comigo? Não quero mais nada com você não, bem maluco, né? Ela falou, nunca mais volto com você. Aí, velho, era um domingo, né? Ela pegou um avião segunda, foi pro Rio de Janeiro com a amiga, né? Foi quebrar tudo lá. Meteu louco. E eu vi as fotos, eu fiquei mal, cara, fiquei mal. Pô, liguei pra um amigo meu, que era minha dupla sertaneja, falei, vamos tomar uma, segunda-feira. E nós fomos naquele posto ali da 85, na Praça do Chapari, sabe? Sei demais. Eu parei na porta da casa dele, era o meu primeiro carrinho. Aí eu tinha um Gol nessa época, é outra história do mercado imobiliário isso. Eu tinha um Gol, resumidamente, quando voltar lá na história, que eu não tinha dinheiro pra comprar ele. Então eu tinha um pouquinho de entrada, eu financiei o resto dele no nome de um amigo meu. Olha como é que era a loucura. E sem seguro, sem nada, porque eu não tinha nome de financiar no meu nome e tal, tudo mais. Aí, cara, parei na porta desse amigo meu nesse dia, vem um bandido, põe a arma na minha cabeça e leva o carro. Eu achei até que eu ia levar um tiro. Você já foi assaltado assim ou não? Não, nunca. Eu já fui 2 vezes, cara. Você se sente impotente, porque a arma na sua cabeça, né? Então eu falei, pô, me fudi. Esse cara pegou o carro, vamos, sai logo, senão eu vou te matar. Me xingava, eu tava drogado, dava pra ver e tal. Vieram de motinha, aí um foi na moto e ele foi no meu carro. Na hora chegou um taxista, velho. E eu entrei no carro. O taxista viu, eu entrei no carro. E nós fomos seguir os caras. E os caras armados. E fomos seguindo, saiu do setor Bueno até lá no Parque Amazônia. E eles viram. Mas eles roubaram lá no posto? Antes de chegar no posto. Antes de chegar nesse posto. Eu fui pegar meu amigo antes. Porque ele é movimentado pra caramba. Isso foi no. Sabe essas ruazinhas do setor Bueno ali? Escura, né? Sei, prédiozinho e tal. Eu parei pra pegar ele e a gente ia pro posto, que é do lado da antiga casa dele. E o taxista foi seguindo os caras, e eu ligando pra polícia, não, roubaram meu carro, e já foi alertando, aí a polícia, acho que no chamado já meio que foi indo. Esses caras viram a gente ali quase entrando no Parque Amazônia, aí o da moto que tava armado voltou pra vir atrás da gente dentro do táxi. Aí o cara, pô, não deu perdido nele, falou, velho, não vou mais não, porque é perigoso. E me deixou ali, né, e o carro se foi, né, e era um Gol, velho. Então assim, o carro super visado de roubo, faixa de desmanche, já era. Aí qual que era a situação prática, né, eu fiquei sem o carro. O policial falou pra mim, já é, irmão, isso aí vai pro desmanche hoje, amanhã já tá vendendo as peças. Magoado que a ex magoado com a ex e devendo 14 mil de financiamento pro amigo meu, porque não tinha seguro. E agora? Então tava literalmente fudido. Isso foi uma semana depois do pastor lá. Aí, cara, eu fui na delegacia fazer o boletim de ocorrência de furtos e roubos, eu sentei e fiz, aí eu sentei no meio-fio, aí eu falei assim, Deus, eu entendi que o senhor tá falando comigo. Essa é a dor que o senhor estava falando, que eu ia começar a sentir. Devolve meu carro, pelo amor de Deus, porque é a única coisa que eu tenho. Eu não posso ficar devendo agora. Se o senhor devolver meu carro, eu entrego minha vida na sua mão. Aí acharam meu carro, velho, 2 da manhã. Tipo assim, uns 40 minutos depois, intacto. Intacto. Aí o policial ligou e falou, seu carro tá aqui em tal lugar. Vem pra cá rápido, porque é um lugar perigoso e você deu muita sorte, porque não levaram seu carro pra um lugar pra desmanchar. Então eu entendi que aquele momento ali foi um momento que massa, cara. Então foi uma experiência real que eu tive, sabe? Que aconteceu, eu sei que tem muitas coisas na igreja e tudo mais. E me aprofundei muito espiritualmente depois disso durante muitos anos. Então nessa igreja eu fui cantar mesmo. Aí o negócio louco, né? Eu ensaiava lá em casa com esse menino da dupla. Minha avó, ela é aquelas crentinhas da saia, que, sabe? Sim. Aquelas coisas bem antigas. Depois de muitos anos eu fiquei sabendo disso, porque ele me contou que a gente tava ensaiando um dia, muito antes desse ocorrido e tudo mais. Ela falou, o Lucas tá ensaiando aí com você, mas eu já quero te avisar que ele não vai ser cantor com você. O Lucas foi levantado pra cantar na igreja. Falou desse jeito. E aconteceu tudo isso depois. E cantei mesmo na igreja, cara. Fiz parte do coral e tal. Experiência legal, sabe? Bem sobrenatural, assim, que aconteceu, né? Cara, mas acho que cada um tem a sua, né? Exato. Eu acredito demais nisso também. Demais. Hoje bem mais próximo também de Deus, cara. E, obviamente, na minha opinião, é o que fortalece minha família, fortalece a empresa aqui. Porque eu já passei por algo parecido também e é inexplicável. E a gente tem que baixar a cabeça, cara. Não tem como. Quando Deus quer, cara, não tem o que fazer. E depois disso, todas as coisas que eu fiz, cara, sem pedir essa orientação, né? Igual você falou que fez, né? Pô, Deus, fala aí comigo. Todas as coisas que eu fiz, eu me ferrei, velho.
que eu não orei antes, que eu não fui humilde o suficiente. Só para você ver que interessante disso aí. Quando eu queria abrir a OFF, o Matheus e o Glauber, eles estavam morando nos Estados Unidos, os dois. Eu conversei com a Flávia, né? Falei, Flávia, querendo assim, expliquei para ela e tal. Então fala com os meninos lá. E era um negócio, cara, que tava para mudar minha vida assim, puxa, por completo. Eu já tava casado com a Flávia e trabalhava numa empresa vendendo shampoo, cara. Uma fase bem difícil financeiramente e tal. Quando eu falei para ela isso, ela falou assim, Ciro, pois vai, bora montar essa empresa. Eu vou arrumar um emprego, ela estava recém, ela não sei se ela tinha acabado de se formar em direito ou ainda faltava, sei lá, meio período, alguma coisa assim. Aí, eu vou atrás de um emprego e vou bancar as coisas. Se o nome sujar, já era. A gente trabalha e depois limpa. Mas eu acredito nisso aí. E aí, poxa, né, foi super bacana da parte dela, me dar esse apoio. E super difícil para mim, enquanto homem, ouvir isso também, né? E aí, cara, eu falei com o Matheus e o Glauber. O Matheus falou, e o Matheus e o Glauber também são de igreja e tal, né? Ele falou assim, olha, Ciro, beleza. Mas eu tenho que ver aqui, cara, tenho que pedir uma opinião aqui e tal, e a gente pode conversar na semana que... Não sei se foi semana que vem, 10 dias depois, não me lembro agora, acho que foi uma semana depois. Aí eu falei, cara, vambora, vamos abrir. E aí eu falei assim, conversou, tá tudo certo aí, pediu a opinião que você queria? Não, pedi pra Deus, cara. Deus, se fosse pra abrir a empresa, ele ia me dar um direcionamento, ia me dar uma luz e aí deu. Então sempre... na maior dificuldade que a gente encontrou na OFF, que nem sempre a dificuldade foi por falta de alguma coisa. Mas, por exemplo, cresceu muito mais rápido do que eu sabia lidar com o negócio. Sempre nas maiores dificuldades eu falei, sabe? Deus, pô, isso aqui foi um presente seu. Essa empresa ela é sua, ela não é minha. Me emprestou ela no momento que eu te pedi. Massa. Então não vai deixar acabar, não vai me deixar sem um direcionamento agora. Cara, e é impressionante. Era no outro dia, pautorava minha mente, sabe? Então é muito, assim, eu acredito e lido muito bem com isso, cara, de verdade. Mas, Lucão, agora eu quero entrar um pouco aí no mundo da corretagem. Vamos colocar assim. Nem falando. Mas é bom, né, cara? É bom você conversando fiado aí, e vai puxando a curiosidade. Mas é o seguinte, hoje você trabalha numa imobiliária com a roupagem totalmente diferente. Que, para ser sincero, eu achei do caraca. Legal. Sabe? Eu achei muito massa. Eu vibro muito, cara, com negócios assim diferentes, que pensam diferente, que mexem com as coisas de uma... Porque, poxa, tá tudo um saco, né? Pra te falar a verdade, assim, é tudo muito igualzinho, tal, igual você tá me explicando, é um processo igual. Até um negócio que eu achei muito massa, que é o treinamento que você tem do corretor ser um corretor exclusivo do cliente. Achei sensacional, até entender como isso funciona, porque na minha mente, poxa, vamos disparar para todos aí, o melhor que trouxer pra gente a melhor condição, o melhor imóvel que você achar, tá ótimo, né? Aí você barganha com, opa, pera aí, o outro corretor, tô com um corretor aqui que tá fazendo um negócio. Enfim, vira uma zona, literalmente. E a forma que você colocou a Verus Boutique, não é isso? A Boutique Imobiliária? Verus Boutique Imobiliária. Cara, eu achei isso assim incrível, até porque eu acho que assim, qualquer negócio ele precisa ser bem nichado, entender bem e ser exclusivo para o seu cliente. Quando eu falo exclusivo, não que tem que atender só um de cada vez, claro, né? Mas enfim, você entregar para ele, obviamente, uma exclusividade no seu conhecimento, na sua dedicação e assim por diante. Então, cara, agora da onde que foi que você, assim, obviamente, pensou fora da caixinha para trabalhar dessa forma e criar a sua imobiliária? Cara, isso até é uma palestra que eu faço, né? Quando eu olho para o mercado, quando eu entrei de 12 anos, até essa semana eu falei sobre isso. Na minha opinião, não mudou nada. O mercado é a mesma coisa, velho. Ele é a mesma coisa, o mesmo funcionamento, o mesmo jeito e tudo mais. De 12 anos para cá. E de 20, de 30 para cá, a mesma coisa. E o que é o mercado? É um mercado de volume. Ele é um mercado de quanto mais pessoas você falar, mais venda você vai fazer. Isso é uma regra, cara, dos grandes números. Eu concordo com ela acontece, isso é básico. Quanto mais gente você falar, mais venda você vai ter, né? Basicamente isso.
Só que na minha opinião, que é o jeito que é ensinado para a maioria dos profissionais que entram, esse formato de trabalho, ele traz muitos malefícios, principalmente para o cliente. Principalmente para o cliente total. Então, o que ensinam? Isso na sua opinião mesmo. Na minha opinião mesmo. Você viu isso e formatou Eu vi isso 10 anos, né? Tá, então, entendi. não é tirei achismo, Sim, né? Eu vi 10 anos acontecer. Eu falo que a Verus ela foi montada em cima de 12 anos de dores que eu vi no mercado. Basicamente isso. Então, deixa eu ver todas as dores, como é que eu consigo corrigir elas. E não é perfeita também, não. Tem os problemas dela, no fim das contas. Mas você é ensinado a uma cultura de volume, quanto mais pessoas você falar, melhor para você. A pegar excesso de imóveis de toda maneira, e o mercado de toda forma, ele é ensinado assim, e aí eu volto lá na barreira de entrada, qualquer um entra, quanto mais gente tiver, as grandes imobiliárias precisam disso para pegar plantão, para atender construtoras, então, tipo assim, essa é a cultura. Traz muito malefício, cara, e o principal deles é a qualidade de entrega, ela é baixíssima, e aí entra naquilo que a gente conversou, pô, a maioria dos corretores são ruins, a galera não sabe conversar, não sabe se comunicar, é ansiosa, tem desespero, então, todas essas séries de coisas. Eu fiz uma viagem com a Lara, no final do meu contrato com a Prudential, que eu falei, a seguradora, eu já vinha no último ano de contrato pensando assim, cara, eu vou voltar para o mercado imobiliário, mas de que maneira que eu vou fazer isso, né? Aí eu olhei para minha carreira toda, até mesmo na de seguros, que é também uma cultura de volume, eu vi que o Lucas sempre atendia poucos clientes, mas convertia a venda da maioria deles. Então eu sempre tive uma carteira que é grande hoje, beleza, pelo tempo que eu tenho, mas sempre foram poucos clientes, mas muito bons clientes que estavam conectados comigo, pelo jeito de eu trabalhar. E eu entendi isso lá em 2014, tem bastante tempo. Foi até por um fato que aconteceu naquela época lá. E eu venho melhorando esse processo de atender melhor, tal. Na Prudential potencializou demais. E a gente fez essa viagem no comecinho de 2000 eu não me lembro se é 2021. Eu acho que é 21. A gente ficou num hotel boutique, cara. Primeira vez que eu fiquei num hotel boutique. Cara, eu nunca fiquei sabendo que fodida, de outro mundo, top, né, cara? E foi a primeira experiência que eu tive num hotel boutique. Pô, diária lá 4 pau, né? Então você fica uma semana, gasta uma nota, mas vamos viver esse negócio. 14 quartos, região mais nobre da cidade, seu quarto tem uma mega na piscina, você sai do quarto 10 vezes e volta 10 vezes o quarto arrumado, com um cheiro novo, um chocolate na cama. Cria um grupo de WhatsApp com você, casal, vocês querem tomar café da manhã hoje no quarto, no mar, na piscina, como é que vocês querem que prepara? E aí essa foi uma experiência prática que eu tive, e eu comecei para as outras experiências, porque eu gosto de coisa boa, né? Eu gosto disso. Você começa a ver as outras experiências práticas que você tem, é o que eu tive aqui na off quando eu vim, né? Então, pô, põe ali na sala daquele jeito, você vai na Gucci comprar um negócio, você vai tirar um carro novo na Mercedes, na Porsche ou qualquer outro lugar, é assim que acontece. Eu falei, Lara, vou montar um negócio boutique pra mim. Boutique, formato exclusivo, que vai contra toda a cultura do mercado, que é volume, nós vamos para uma cultura de qualidade 100%. Quando eu vou voltar pro mercado, no final de 2021, eu tinha 3 opções. Ou eu voltava montando a minha imobiliária, como eu fiquei 3 anos e meio afastado, né? Olhando o mercado por cima e não atuante, eu falei, cara, eu acho que não é a atitude ideal. Eu preciso ver como é que tá, deixa eu ver o que mudou. Ou eu virava um corretor autônomo, que é o corretor que trabalha sozinho, não concordo, acho ruim também o formato, você fica meio perdidão no mercado, não gosto tanto. Ou eu voltava no imobiliário, escolhi a terceira. Pô, vou voltar no imobiliário porque eu vou sentir o mercado novamente e tudo mais. Aí foi o primeiro problema que eu arrumei. Cara, que imobiliária em Goiânia casa com esse formato de trabalho que eu tô querendo aplicar? Nenhuma. Praticamente nenhuma mesmo. Então olhei para todas, nenhuma. Tinha uma delas que um amigo meu me chamou, a gente trocou uma ideia lá e aparentemente era dentro daquilo. Ela veio de Brasília para cá e tudo. E aí eu entrei lá. Inicialmente a cultura deles era essa, mudou um pouco, nada contra, é a cultura deles de mudança. Eu fiquei lá pouco mais de 4 meses aplicando o que eu queria aplicar. E, velho, foi estrondoso os 4 meses que eu fiquei lá de resultado mesmo. Foi meio absurdo, né? Para um lado negativo? Positivo, para mim, positivo, né? Falando pro Lucas, né? Então o resultado que eu consegui levar para dentro do negócio foi gigantesco, né? Quando eu fui entrar, eu já tinha avisado. Falei, tenho vontade de ser sócio, eu tô em outro estágio de vida e tudo mais. Não teve essa possibilidade lá. Quando não teve a possibilidade, falei, meu amigo hoje em dia, grande amigo. Cara, eu vou sair então para montar meu negócio.
quando eu fui sair, a ideia Veros já estava toda na minha cabeça, o que seria a Veros. Onde que eu vi isso? Eu vi em São Paulo. Então existe outras. Existem, né? Essa cultura boutique, eu não inventei ela. Eu só peguei ela e falei, é isso que eu quero trabalhar e fazer. Entendi. O grande diferencial dentro da Veros, na minha opinião, dentro do formato boutique, é os processos que eu decidi aplicar. Porque isso aí vem do Lucas, não vem de mais ninguém. São os processos que eu peguei a vida toda, o que eu aprendi, adaptei lá para dentro. Então, processo de atendimento, processo de venda e tudo mais. Mas, culturalmente falando, o principal negócio que eu olhei, que eu não queria fazer igual às outras, acaba com a cultura de volume. Nós vamos ter uma cultura de qualidade. E isso, falando como imobiliário, cara, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque o que a galera faz com volume? Quanto mais gente você pôr, automaticamente vai ter um resultado ali. Por mais que você tenha... Hoje tem um número, cara, que mostra que mais de 90% dos corretores dentro da imobiliária, eles não vendem. Então, 90% das pessoas que estão dentro da imobiliária não estão ganhando dinheiro. Eles fazem vendas esporádicas. Então, constantemente, 5 a 7% dos caras. Então, tanto é que são as mesmas pessoas que estão sempre no pódio. Eu falei, não posso ter uma equipe desse jeito. A imobiliária boutique desse jeito, onde 90% não performa, quebra. Então, aí é uma cultura, cara, que leva um pouco de tempo. Dá contra a maré, né, cara? Literalmente. É muito contra a maré. Então, algumas coisas que são contra a maré dentro da Veros. Meu número máximo de corretores, 10 pessoas. 10? 10. Eu não tenho mais de 10 corretores. Tem imobiliária que tem 100, 200, 400. Eu tenho 10, cara. Então é muito menos. Entendi. Eu achava que era muito. Não, mas é pouco para essa realidade. Isso é uma equipe pequena de uma imobiliária. Entendi. Então a imobiliária pequena hoje que os caras falam tem 50 corretores. Né? Tá. Então, a minha tem 10. Outra cultura, eu olhei para um mercado que poucas pessoas olham, que é o mercado de terceiros, é o mercado de revenda, na verdade. Então é alguém que está querendo revender o imóvel dela. Eu olhei para isso, né? Então esse mercado de terceiros. Lucas, você não vende lançamento? Vende. Mês passado nós acabamos vendendo só lançamento, cara. Por quê? No meu processo de trabalho, quando chega um cliente comprador, eu sento com ele e eu vou entender o que ele precisa. Aí eu vou lá no mercado e eu busco o que ele precisa e trago para ele. Então é uma figura meio de assessor. Cara, o que você precisa? Deixa eu buscar no mercado. E muitas vezes vai ser lançamento. Mas a cultura do negócio a gente trabalha com imóveis de revenda. Eu olhei para um cliente que ninguém olha, que é o cliente vendedor. Então, corretor ama cliente comprador, lead, não sei se você sofre isso aqui na sua empresa. Lead, roda tráfego, cadê o lead? Eu quero lead. Então, não é nosso foco esse lead, nosso foco é o cliente que quer vender o imóvel. E o mais contra a maré, porque eu não conheço nenhuma imobiliária de Goiânia que exige isso, eu não aceito imóveis que não tenham gestão exclusiva dentro da Veros. Então, se o corretor quiser colocar qualquer imóvel que não seja exclusivo, ele não vai poder trabalhar comigo. Então a escolha do imóvel que vai entrar não é sua, é do corretor. Ele pode levar, assim, vai ter a sua autorização no caso se tiver essa exclusividade, mas mas assim, o corretor, ele é um captador também de imóveis. Vem do corretor, né, cara? O negócio ele vem do corretor, né? Então a gente investe, tem uma internet ali, investe um tráfego, um negócio, chega um cliente que a gente repassa pro corretor, mas a maioria dos negócios vem do corretor, cara. O corretor, inclusive, ele precisa entender que ele é uma empresa dentro da empresa. Se ele não entender, se ele não se enxergar como empresário, ele se ferra, né? Ele não tem caminho dentro do negócio. Ele não pode ser dependente da imobiliária. É um parceiro mesmo. Tanto é que é um associado, né? Ele não é seletista, ele é um associado à imobiliária. Ele não é sócio, ele é associado, né? Ele tem a empresa dele, a marca dele associada à Veros, né? Então aí eu tenho minhas responsabilidades para o corretor, que é oferecer uma estrutura, oferecer uma estratégia, oferecer os meus processos, o meu know-how, treinamento constante, eventualmente investimentos no digital, equipe de marketing e tudo mais, quem tem nosso gestor de tráfego, nosso videomaker e tudo mais, só que ele tem que fazer a parte dele como empresário. Então o trabalho de prospecção é de quem? Do corretor, velho. Ele não é meu. Tem que ser do corretor. E para isso, quebrando um paradigma, né, quem paga para trabalhar na imobiliária é o corretor, não é a imobiliária que paga ele. O corretor ele decide, dentro do negócio dele, dar uma parte da comissão dele para a imobiliária oferecer para ele algumas coisas. É isso que funciona. A galera não entende muito bem Mas isso. Que não é assim que funciona com você ou é desse jeito também? Isso é o mercado. É assim que o problema é que as imobiliárias vendem isso como se eu te contratasse como corretor. A imobiliária não contrata ninguém, velho. Eu tô entendendo isso agora. A imobiliária não contrata ninguém. A imobiliária, ela tem um parceiro corretor que quis trabalhar lá com ela. Aí o que eu faço de diferente
O cara ele pode querer trabalhar comigo, mas para ele querer trabalhar comigo, ele tem que passar no meu processo. Meu processo é pancada, irmão. Meu processo tem 5 etapas. Então ontem mesmo eu neguei uma pessoa. E eu já entrevistei mais de 35, só entrou 3. Hoje a Verus tem 3. 3 corretores, cara. Então tem uma pessoa que está no processo agora, sexta-feira. E com 3 pessoas, e eu ainda vendo também, hoje a Verus, eu tô sabendo aí que vendeu mais que imobiliária de 40 corretores, 50 corretores, né? Então, resultado muito grande, muito agressivo no nosso formato de trabalho, né? E aí entra esse ponto, principalmente, de fazer gestão de imóveis exclusivos, porque pegar imóvel exclusivo é um paradigma, cara, é o que você falou no começo. Eu achava que deixar o imóvel com várias pessoas era muito bom. É horroroso, é péssimo. Só que o corretor não sabe disso. Primeiro, cara, porque principalmente Goiânia, que é uma cidade nova, tem pouco mais de 80 anos, o mercado de revenda ele é muito jovem ainda. Agora que estão começando a ficar muitos prédios entregues. Então, tem pouco prédio em Goiânia ainda. Eu acho que é 13, 14% da população só que mora em apartamento. Então é muito grande ainda a cidade para desenvolver. Então esse mercado de revenda ele é muito jovem, muito novo. Tem poucas pessoas que sabem trabalhar com isso. A maioria quer o quê? Fazer venda de lançamento. Vender lançamento é tirar pedido. De verdade. Na cultura, não do cara vir sentar, se assessorar ele, ver todas as opções e explicar. Lançamento é o quê? Dia tal vai lançar um prédio, se arrebanha um monte de gente, põe lá no dia D, vai acabar, toma aqui, assine e tudo mais. Desculpa, fazer isso é fácil pra caramba. Corretor que não sabe trabalhar revenda, ele não é corretor de verdade ainda, né? Saber o que é uma certidão de matrícula, uma certidão de ônibus, uma inscrição cadastral, fazer permuta, regularizar um imóvel, saber ir no cartório, passar uma escritura, analisar um contrato jurídico. Raiz. É corretor de verdade, né? Entendi. Mas o que as imobiliárias querem hoje? Tiradores de pedidos. Eu quero assessores dentro da Verus. Eu quero o cara que ele tá na mesa do bar com você, seu amigo, que é corretor, que ele não vai ficar te enchendo o saco lá não. Ou você precisa comprar tal coisa. É que vocês estão conversando naturalmente e você pergunta pra ele, cara, eu tô pensando em vender minha casa e tal, não sei o que eu tenho que fazer? E ele nem vai querer falar com você na hora. E é até engraçado. É um serviço consultor, sabe? É engraçado você falar isso, cara, que, Lucas, se tem um negócio que me incomoda, é eu estar, por exemplo, vamos supor que vamos sair para um barzinho, eu, você, uns amigos e tal. E beleza, cara, naquele momento a gente tá de boa. Agora tem uns caras, velho, que tipo, não, ali é um cara, sai com os caras lá, uma oportunidade para vender o seguro lá, por exemplo. Não, saco, velho. Cara, a galera vendedora de seguro é chata, velho. Chata mesmo. E olha só, e tem uns caras que não tem tempo, sabe? Agora, a gente tá ali, tá batendo um papo, tá trocando ideia, e rola o assunto meio que no natural. Pô, que massa, deixa eu entender como é uma coisa. Agora, eu tenho um clube de charuto, junto com o Mauro Chemalli. Ah, legal. Aí, cara, e a gente junta, assim, tudo pra poder, junto a galera, a gente já tá com um grupinho bacana e tal, a gente tá com uns planos super bacanas aí. Só que o que acontece? Ali, obviamente, quem fuma charuto, quem é desse meio, é uma galera, assim, que tem um pouco mais de recursos e tal, social, né? Legal. Isso. Pra mim, é super interessante. Mas eu nunca falei do meu negócio lá. Nunca, cara. Agora é o seguinte, pô, o que você mexe? Ah, tá, aí eu falo. E troco ideia, tenho uma curiosidade, mas, cara, eu não vou para fazer negócio. O negócio, ele surge naturalmente, no momento. Naturalmente. Cara, mas tem uns, cara, que entra lá, que Lucas de Deus. É uma chatice, né? Literalmente fica te forçando, forçando aquele negócio de fazer um negócio, não sei o que, não, a gente tem que marcar uma reunião e não sei o que. Pô, nós vamos, cara, mas pita primeiro aí. Corretor é chato, velho. Corretor de seguro é chato, corretor de imóveis é chato. Só que tem como vender sem ser chato, né, velho? Natural. Eu acho. Aí até dentro do que você perguntou da Verus, isso é a cultura, né, velho? Do menos é mais, qualidade, conexão, confidencialidade pra mim é um negócio assim, é um princípio inquebrável. Então tem lá os 12 princípios da Verus lá, né? Então, pô, confidencialidade é um dos principais. Galera do mercado imobiliário ama, né? Balões, festa, vendendo tanto, ficar divulgando o cliente. Esses dias eu ouvi de um cara que vendeu uma laje aí corporativa e ele divulga o nome da cliente. Obrigado, cliente, por ter comprado. Isso eu acho cara, ridículo, eu acho péssimo. Se eu compro alguma coisa então, e mete meu nome, eu ia ficar muito. Você entendeu? Eu particularmente acho ruim.
Então ela é uma cultura, né? E aí essa cultura passa por todas as coisas, cara. E uma empresa, a cultura dela é a extensão do dono, né? No fim das contas. Então, você teve lá, então a estrutura física foi toda montada pensando nesses processos, nesse jeito de trabalhar. A equipe que vai trabalhar o processo de captação, ele é todo montado para não quebrar a cultura. O processo de atendimento, pô, que jeito que eu vou atender um cliente comprador para respeitar a cultura do negócio? Que jeito que eu vou trabalhar o cliente vendedor para a cultura desse negócio? Então, assim, para respeitar a cultura que foi criada dentro disso, e ela vai muito na contramão do mercado, existem regras e processos. E eles são, eu posso falar tranquilo, eles são totalmente diferentes do que o mercado trabalha hoje. Hoje em dia eu falo assim, pô, tem melhor, tem pior? Não, tem o meu jeito de fazer. Ele tem sido muito assertivo. Ele tem dado muito resultado. O feedback dos clientes é muito positivo. Então, cara, esses dias um cliente falou assim pra mim, Lucas, eu nunca recebi um atendimento na minha vida, eu não tô falando de imóveis igual vocês fizeram comigo, não. Nunca vi ninguém fazer do jeito que você fez, não. O trabalho do corretor, antes de tudo, ele é educativo. Eu tenho que ensinar um monte de coisa para você que você não sabe. Você não é comprador de imóveis, você não é vendedor de imóveis. O cliente não sabe que tem risco jurídico na hora dele vender o imóvel dele. Que tem risco físico, risco de roubar alguma coisa. Você mora lá, e se eu levar um cara armado? Quem que é o cliente que tá levando? E o principal deles, o risco comercial de queimar o imóvel. Então, eu explico tudo isso pro cara, e aí eu justifico o jeito que eu trabalho. Só que vai muito na via contramão do mercado totalmente, velho. É totalmente na contramão, assim. E é pesado, né? Lutar contra a maré. Você sabe disso. Eu sei porque eu fiz isso também no começo, cara, mas é extremamente gratificante. É demais, porque o feedback é ótimo. Outra coisa que eu entendi também no nosso mercado, e acho que serve para você também, nosso cliente, seu cliente não é a outra empresa que faz automação. O seu cliente, ele tem experiência de compra fora, ele tem experiência de compra em grifes de luxo, ele tem experiência de compra em carro importado, em roupa de marca. Ele vai em lugares caros, ele vai em restaurante bom. Isso aí é o seu concorrente de atendimento. Porque ele vai balizar seu atendimento com essas outras coisas. E é naturalmente. Naturalmente. Eu vi uma história de um cara interessante, que a esposa dele foi comprar uma bolsa na Louis Vuitton e o vendedor da Louis Vuitton tirou uma caneta Bic na hora de assinar o recibo. A mulher falou, desculpa, moço, você tinha que ter uma caneta melhor para me atender aqui, que eu tô comprando uma bolsa de 20 mil reais. Esses detalhes são importantes, velho. São demais. Parece ser uma chatice. Nossa, que mulher cri-cri, cara. Você tem que estar pronto para esses detalhes. Você sabe que quando a gente reformulou toda a nossa forma de atendimento aqui da OFF, eu comecei a reparar muito esses detalhes de empresas que têm que entregar esse padrão de qualidade para esse tipo de cliente. Eu fui na concessionária, queria olhar um carro e tal. E aí o atendimento foi massa, sabe? Assim, o cara me recebeu e tal, você quer uma água? Eu falei, cara, eu gosto muito de água com gás, né? E ele serviu pra mim uma água com gás lá, aquela, que eu não lembro a marca aqui agora, velho. Sei lá, agora esqueci qual que era, mas top. Aí, quando eu bebi, eu falei, nossa, essa água aqui tem, parece que a quantidade de borbulhas da garrafinha tá aquela verdinha? Perrier, é isso. Aí, cara, e eu falei assim, poxa, que massa, né? E aí o atendimento dele ali o tempo todo, tudo, fazia jus, né? Porque era um carro de marca e tal. E eu comecei a reparar, sabe, a forma, o que ele me dava para beber, o café, eu sou cafezeiro também, adoro um café bom, a forma que me servia. E, cara, não tem jeito, esse padrão de cliente é isso que ele precisa. Assim como se a gente vai numa concessionária dessa, olha um baita de um carro e o cara te chega para te servir água, sei lá, de qualquer forma, né? Talvez, um café de qualquer forma. Cara, essa conta não fecha. É um dos princípios não pode ser atendido. Exatamente, não pode ser dessa forma. Não tem como. Lucas, uma pergunta, que é um receio meu, por sinal do mercado. Teve um período que, assim, eu lembro que Goiânia deu um boom naqueles apartamentos mais simples, né? Aqueles apartamentos que eram 3 quartos, só que apartamentos mais simples aí. Sei lá, médio padrão, vocês podem dizer isso, assim, dessa forma, mas como se fosse um médio padrão. Teve muito, cara, teve muito. Ali naquela região do Eldorado, surgiram muitos e tal. Bairro planejado e tal. Bairro planejado, isso. E de repente, acabou. Aí
eu acho que logo em seguida começaram a surgir os apartamentos de alto padrão. E aí, de repente começaram a surgir os apartamentos maiores, porque, poxa, era uma coisa 400, que eu comecei a ouvir metros. Muito o seguinte, cara, a turma do condomínio, eles estão voltando para os apartamentos. Só que, Lucas, eu tô achando... de sala comercial. Hã? Teve de sala comercial. De salas, exato. Parece ser meio sazonal, né? Mas, Lucas, agora sim, eu tô vendo, cara, e não para de subir prédio, tudo, e não sei o que. Cara, tá quente ainda, desse tanto o mercado, para esse tanto de prédio, só alto padrão que tá lançando, cara. Cara, isso é uma conversa complexa, né? Eu tenho uma palestra que chama Tudo é Achismo, né? Porque o economista, né, vai prever, o mercado vai ficar bom, vai ficar ruim. Estocou agora, tá baixa a venda. Entendi. Nós temos um grande mais especulativo, né? Nós temos um problema muito grande no mercado imobiliário, que é olhar só o momento atual. É o que está acontecendo agora. Então é sempre assim, o mercado tá bom, o mercado tá ruim. Nesse momento agora, o mercado ele tá andando mais de lado. Porque 2022 foi muito agressivo, 2021 foi muito agressivo e 2020 do meio para frente foi muito agressivo. Seria normal, cara, independente de política, do que viesse, que o mercado andaria mais de lado, porque muita gente comprou, velho. Mas dentro do que você está perguntando, que são produtos específicos, aqui em Goiânia tem um grande problema. Pô, vou acabar esse podcast, o povo vai me odiar, né? Eu já falei mal dos incorporadores, dos construtores, dos corretores, tudo. Mas não existe estudo de mercado aqui. Aqui existe o seguinte, você tem sua construtora, você acha que ali naquela região é legal, você tem uma área, você lança. Se dá certo, a outra construtora vai lá, compra uma área do lado, lança quase a mesma coisa. E vem a outra, e vem a outra, e vem a outra. Por isso que você vai analisando o mercado, são booms que vão acontecendo. Agora nós estamos na febre do apartamento de 1 quarto. Alto padrão. Assim, ou tanto faz. São apartamentos de 1 quarto de alto luxo, né? Eu não gosto dessa nomenclatura, inclusive, cara. Alto padrão, baixo padrão, médio padrão. Eu acho que isso Você usa qual? É pouco luxo? Bem explicado. Nem isso, cara. Então, eu não fico pontuando as coisas por valor, entendeu? Eu não tenho essa nomenclatura, né? Eu vou muito pelo ticket mesmo, pelo valor, o apartamento é desse valor e tudo mais. Mas nada contra, né? Sim. É porque é normal essa nomenclatura. Esse é alto padrão. Pô, tem apartamento de 1 quarto de 45 metros que é de altíssimo nível. Ele é baixo padrão só porque ele é menos que 1 milhão? Não é, ele é de altíssimo nível, entrega uma série de coisas. Então, aqui não existe inteligência de mercado. Tem poucas pessoas aqui que lançam com inteligência de mercado. Uma delas que eu conheço que lança com inteligência de mercado, por exemplo, é o Denner, velho. O Denner da Ops, ele, pra mim, é um cara extremamente estratégico. Tanto é que a galera copia muito ele. Demais, né? Ele vai lá, faz um negócio, daqui a pouco copia e faz igual. O Razul, que é um cara muito estudioso de mercado também, mas na grande maioria não é. Aí acontece esse efeito que você citou. Pô, teve o boom lá no Eldorado de tal, não sei o quê. Era uma região esquecida, conseguiram um metro quadrado muito bom. Foi uma região que bombou, Avenida Milão, toda aquela coisa lá. Um lançou e deu certo, cara, vamos lançar o resto. Então quem trabalhou lá naquela época, aquela região, eu não trabalhei lá. Mas dizem que era o ouro. Você sentava lá, tirava pedido o dia inteiro. Então era fluxo de pagamento fácil e tal, enfim. Apartamento barato, né? Apartamento muito barato, né? Uma região que ela é mais afastada aqui do centro, mas tem tudo lá em volta. Cara, lá pra mim virou uma cidade deles, né? Isso é uma tendência de crescimento de cidade, né, velho? Então, essa regionalização. Então, o cara do setor oeste, ele vai ficar só no setor oeste, do Bueno é a mesma coisa. Então, isso é normal até que aconteça, né? Isso aconteceu na região dos condomínios. Então, olha lá Alphaville e Jardins ali próximo ao autódromo. Só que demora 10, 14, 15 anos para isso se consolidar e ficar. A gente teve o novo polo de ataque lá em Senador Canedo, principalmente pela FGR, todos aqueles condomínios lá. Por exemplo, aquela região está passando por um momento crítico, aquela de Senador Canedo. Entregou muito condomínio, tem muito estoque, a construtora vendeu tudo. Mas e todos os clientes que compraram com a promessa de revenda agora? E aí o cara está tentando revender agora e ele tem 50 concorrentes. O que está vendendo? Preço. Quem está queimando, quem está destratando, quem não está dando conta de pagar. Aí veio a Caixa com a questão de construção e aquisição, né? Que você financia o lote mais a obra. Aí, nossa, vamos fazer isso que é muito legal, construir dá muita margem, é 30%, 40%. Aí Deus e todo mundo comprou terreno lá nesse financiamento. Tem mais de 100 casas à venda na região. Não está conseguindo vender. Então, por quê? É normal que sem estudo de mercado e com compra errada, em algum momento fica muito estoque, porque tudo entrega de uma vez. Aconteceu isso com a gente com sala comercial na época de 15 e 16. E foi pior ainda que a época econômica estava ruim.
Então essa falta de estudo faz isso acontecer. Qual que é o alento, Ciro? Quando você analisa déficit habitacional, ele é gigantesco no Brasil hoje. Falando a nível Brasil hoje, é mais de 30 milhões de residências. Então o Brasil precisa de lançamento. Tem muita gente querendo comprar, então falta empreendimento. Esse é o primeiro ponto. Olhando só para Goiânia, até onde eu sei, né? Eu não sou analista de mercado, não, mas olho bem por alto. É um cara legal de você convidar, o Caio Lobo. Caio, né? Pô, claro. Caio é fantástico. Eu até quero que é amigão seu. Uhum. Eu acho que foi até ele que postou esse estudo. Goiânia está muito longe ainda. O estoque caiu demais de 2020 para 2023. Porque vendeu demais. Então o estoque que tinha à venda diminuiu. Eu acho que caiu de 5 mil para 2 mil imóveis à venda. De lançamentos, no fim das contas. Então é muito pouco. Tem muito mais comprador do que imóvel para vender. A população é muito jovem ainda. Então, é crise, é bolha? Esquece, isso não vai ter de jeito nenhum. Só que aí eu volto no que eu falei no começo. A gente tende a olhar só o mercado agora, como é que tá. Agora, como é que tá? Cara, agora o mercado tá mais lento, ele tá mais andando lateralizado. Alguns tipos de imóveis específicos estão saindo muito rápido ainda, outros não. A galera tá querendo mais oportunidade, pôr mais permuta, uma coisa ou outra. Depende muito do imóvel, no fim das contas, né? Mas olhando pro longo prazo, aí tá dentro da minha palestra isso. Ninguém vence o mercado imobiliário, cara. Pode falar o que for. Olha para 10 anos, olha para 20 anos, olha para a régua de 30 anos. Goiânia é uma cidade muito nova, como eu falei, tem muito prédio para subir ainda, muita área para fazer. Então isso é super tranquilo. O que a gente tem que parar de fazer é olhar com imediatismo, né? O corretor, inclusive, tem que parar de olhar com imediatismo, né? Acho que o negócio em si, principalmente a gente como empresário, se olhar só agora, eu mesmo, por exemplo, obviamente, o meu cliente é o seu. É mesmo, né? mesmo. Então, assim, se a gente não analisa o mercado dessa forma e pensa lá na frente, cara, não adianta. Se você for viver só agora, tanto que eu fico sempre procurando saber um pouco sobre isso, para entender qual o passo que a gente dá no amanhã, né? Porque hoje a gente vai tocando, a gente sabe como que tá, mas amanhã quais são as reviravoltas que esse mercado pode dar, justamente pensando lá na frente. Eu acho que o momento tá ótimo para reanálise, cara, de negócio. Eu já tô sabendo de imobiliário que tá fechando escritório, cara. Então, porque investiu mais do que devia. Porque veio no... Nossa, 2022 foi uma loucura, cara. Foi um negócio... Foi muito eu nunca vi igual. Diferente, né, cara? Nunca vi igual, nunca vi um pico de valorização tão absurdo, nunca vi um volume de vendas tão grande. Muita compra por impulso, né, cara? Muita compra por impulso. Só que a gente vê o reflexo daqui a pouco, não tem segredo, né? Eu tô vendo muita gente já mais apertada, não deu conta de pagar. Você fica sabendo de cada história, cara, de cliente que foi lesado, velho, porque vendeu errado. O corretor vendeu errado, prometeu coisa errada. Então eu falo pro cliente, ó, se o seu corretor tá te prometendo comprar agora para vender daqui 2 meses, foge, você não vai vender. Tá prometendo, garantindo valorização para você, tá mentindo para você. É legal, o Lucas, esse posicionamento seu, cara, porque eu não sou do meio. Então você encontra uma pessoa que fala bonito, por exemplo, até eu te conhecer, eu conheci outros, que também eram a verdade, vamos supor, absoluta disso. Ó, Ciro, compro um apartamento, com 2 meses você vende com a valorização de 50%. Hipoteticamente falando, claro, né? Cara, eu acredito, pô. Porque você não é do mercado. Eu não sou do mercado. É normal. Tô conversando com um profissional. É você difícil, não tá errado. Cara. É super difícil. Eu falo isso muito no meu negócio. Poxa, quando eu vou conversar com um cliente, que ele pergunta para mim, porque assim, eu vendo para ele, olha, cara, o que eu tô te vendendo de automação é um sistema muito bom. Assim, pois é, Ciro, mas eu fui num concorrente e o dele também era o melhor. Aí estamos falando que a sua caixa é melhor, mas a dele, ele falou que era melhor. Cara, e ele? E Desculpa te cortar, pensa pra mim que o produto não muda. Exato. Ué, como assim? Eu posso comprar o mesmo apartamento do outro cara e ele tira metade da comissão, Lucas? É o mesmo, é a mesma imóvel. Exatamente. Daí, assim, eu falei assim, cara, a gente tá acabando com a vida do cara, literalmente. Então é o seguinte, só que ele é leigo, ele não entende da automação, ele não sabe, é um produto novo, ele não sabe o que é o bom. Se você vai numa concessionária de um carro importado, você pega lá um modelo BMW, pega um Mercedes, tá na sua mão, você tá ali, você faz um test drive nos dois, vê aquele que melhor te adequa e tal, beleza. Até então, de produto para produto, ou de apartamento para apartamento, cada um tem sua particularidade, cada um tem um benefício, o outro não, e assim vai. Só que quando a gente está tentando vender algo que a gente tem que convencer, cara, confia, é super difícil.
essa confiança, ela é muito difícil. Porque é justamente nisso, pô, eu vou no cara, vai cair 300 mil, se o que o cara tá falando é verdade ou não, às vezes ele condicionou a mente dele só nos 300 mil que tá baixando no que ele vai gastar, ele já, putz, isso aí eu vou pôr de mobília no meu quarto, na minha casa agora, e tá tudo certo, mas ele focou só nesse detalhe. Então, até a gente encontrar uma pessoa que a gente possa confiar, cara, é um trampo, ainda mais quando num meio que tem tanta gente. Tem demais. Uns muito qualificados, outros não, que, igual você mesmo falou, não tem aí um filtro de alguma forma para conseguir achar. Você vai numa grande imobiliária que só vende grandes apartamentos, você vai e fala com eles, poxa, no mínimo você acredita que quem está ali vendendo aqueles produtos tem know-how. Mas não é assim que funciona na real, né? Não mesmo. Então, cara, isso é super complicado. Quando a gente tem que bater nessa tecla aí da confiança, é onde eu acho que muita gente perde. E a pessoa é leiga, cara. Infelizmente, às vezes isso é entra normal. nisso. E como é também em outros meios, né? No nosso tem uma ênfase maior, no fim das contas, eu acho que pelos valores que são transacionados, né? Bem significativo. Mas em todo meio tem, né, cara? Então, você vai topar com um advogado mau caráter, com um médico mau caráter. Por aí vai. Não e tem por aí como vai. fugir disso. Lucão, vamos ter que parar por aqui, cara, infelizmente. Continuar lá depois. Pode ser? Então a gente faz um corte aqui? Pô, entenderam, né? Vai lá pro corte aqui, vai pro parte 2 lá e lá a gente se despede. Lucas, obrigado, cara. Que agradeço. Obrigadão você ter vindo, eu adorei essa conversa, achei muito massa. Quero ter a chance da gente fazer outros, que é um assunto que me interessa muito. Eu gosto, isso obviamente tem tudo a ver com o meu core business aqui da OFF. E obviamente sou um cara que entende muito, inteligente. Eu gostei desse elogio. Sabe, cara, de verdade, obrigado. E foi um prazerzão, apesar de tão pouco tempo que nós nos conhecemos, eu te admiro, cara, de verdade. Aprendi realmente a te admirar, porque é difícil a gente também encontrar pessoas que entendem tanto e também tem tanta idoneidade para poder lidar com isso. Então, obrigado de verdade pelo seu tempo, ter tirado aí um pouquinho do seu conhecimento e passar para mim, cara. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, cara. Estendo o mesmo elogio e falei pra Bia, gostei muito de conhecer. A gente teve uma sinergia muito boa desde o primeiro dia, né? Então, satisfação enorme. Parabéns pelo projeto, cara. Honra pra mim estar aqui. Espero que você continue. Muito obrigado. Não para, não. E vou lá, tá? Quero ver mesmo. Vou ter que arrumar mesa de frios. Não precisa. Eu quero do jeito que tem que ser lá, pô. Tá do jeito que tem que ser lá. Vamos fazer lá. Isso? Pode ter certeza. Mas obrigado então, viu? Tamo junto. Galera, muito obrigado. Estamos finalizando aqui mais um episódio. Curta, se inscreva, comente. E aqui pode ter um videozinho que te interessa, tá bom? Valeu!